Era Dr. Cast. Hoje está um pouco diferente isso aqui. Estamos aqui, iremos fazer um debate de um assunto que acredito que é interessante para toda a nação. Ana Lu versus Israel. Israel é um pastor, Ana Lu, Luciferiana. luciferiana. Esse debate vai pegar fogo. Galera, vou dar o tempo aos dois para se apresentar. Posso começar com a Ana? Por Com a Ana favor. Lu? Primeiras damas? Primeiras damas. Já gostei. Ana Lu, Prazer. 3 minutos para se apresentar. Ótimo. Prazer, eu me chamo sacerdotisa Ana Lu, Portugal. Sou sacerdotisa luciferiana, com 36 anos aí de caminhada. Também sou uma sacerdotisa de Quimbanda luciferiana, onde a gente rege essa força na Quimbanda, na linha de Exu. E, claro, dentro do luciferianismo, a gente traz essa força do conhecimento, da evolução, aonde você vai conhecer realmente o que é uma verdadeira evolução, um verdadeiro descobrimento. Porque quem é você? Qual é o seu poder? E por que ainda existe tanta limitação de você descobrir quem você é? O luciferianismo vem trazendo essa descoberta, vem trazendo arduamente, né, nessa terceira dimensão, a descoberta de quanto maravilhoso você é, sem nenhum aprisionamento. Então é isso que a gente vai falar aqui. É um prazer essa noite estar aqui com o pastor Israel. Boa. Pastor, pode se apresentar. Bom, prazer a todos aí, né? Satisfação total estar aqui no Dr. Cash, também com a Ana Lu, a gente bater esse papo. Meu nome é Israel Júnior, sou pastor, sou teólogo, sou educador físico. Me converti quando eu tinha de 17 a 18 anos e desde então eu sou convertido ao cristianismo. Antes eu fui ateu, ainda que criado em um lar neopentecostal. Por ver muita coisa errada na igreja, propriamente no movimento neopentecostal, eu recorri ao ateísmo. Sempre gostei muito de rap, de rock, principalmente no rock tinha amigos que já eram ateus, e aí eu fui para essa linha do ateísmo. Eu brinco falando que eu fui mais à toa do que ateu, né? Mas me intitulava ateu. Tive uma experiência, estudei o Santo Livro, que eu entendo como santo, que é a Bíblia, e dali então eu tive uma conversão genuína. Hoje o nosso trabalho, seja nos debates, seja nas entrevistas, nas pregações, nos sermões, é propagar o evangelho do reino, assim como Cristo ele nos ensinou, e ser o máximo parecido com Cristo e suas atitudes. 1 Coríntios 11:1. Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Costumo falar que o evangelho não é uma religião, ele é um lifestyle, estilo de vida. Muitas pessoas falam assim, mas qual religião está certa? Jesus ele não era nem católico, apostólico romano e nem protestante, não existia essa nomenclatura na época. Jesus era judeu, se for falar de uma religião em si. Mas ele trouxe um estilo de vida, um lifestyle, e é esse lifestyle que eu sigo, que eu sou adepto. E é isso, prazer estar aqui pra gente bater esse papo. Prazer. Boa. Pessoal, agora vamos começar com a pergunta. Começar com a Ana. Ana, você tem 2 minutos para a pergunta. Muito bem. Pastor Israel, me explica a diferença do seu Deus, né, do Deus javeísta, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, sendo que ele, no Antigo e no Novo, aparece imutável. Bom, ele não volta à sua palavra. Com essa pergunta, eu quero acrescentar por que então Deus, javeísta, se arrepende, né, de ter trago o dilúvio, se arrepende de trazer a escravidão, o aprisionamento na vinda de Jesus. A minha pergunta não tem mais nada a acrescentar. Perfeito. Quantos minutos? 5 minutos para a resposta. Vamos lá. Esse, na verdade, é um problema muito comum teológico. A gente discute isso nos seminários, nas escolas bíblicas, né? Questões semânticas e questões anacrônicas também. Primeira coisa, Ana Lu, é que o Deus do Velho Testamento, ele não é um Deus diferente do Novo. É o mesmo Deus. Uhum. Nós defendemos o Deus Trino, a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Sim. Santo. Com isso, fica contraditório, incongruente, nós falarmos que existe 2 deuses. Um no Primeiro Testamento, que é conhecido como o Velho, eu prefiro a nomenclatura primeiro, e no Segundo Testamento, conhecido como o Novo. É o mesmo Deus. A Bíblia, ela auto se explica, é uma regra de hermenêutica. Hermenêutica que é uma matéria não só tratada na teologia, mas também no direito, mas também na filosofia. Hermenêutica, né, só explica na semântica e etimologia da palavra, vem do deus Hermes, da Grécia. Ele, segundo a mitologia grega, ele ficava incumbido a trazer para os homens o significado da mensagem dos deuses. Daí é onde vem hermenêutica, trabalhar o significado, extrair o significado. As duas ciências da interpretação bíblica, a exegese e a hermenêutica. Dito isso, nós temos que entender qual texto
entender o contexto para não gerar pretexto porque nós chamamos de heresia, deturpação do texto bíblico. Quando a Bíblia usa algumas palavras como inferno, como arrependimento, nós temos que entendê-la e entender também que a Bíblia ela passa por traduções. Então, quando nós pegamos, por exemplo, um exemplo bem didático aqui da palavra inferno, no original nós temos o Hades, o Guiena, o Sheol e o Tártaro. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, a palavra inferno é a mesma palavra inferno no Velho e no Novo Testamento. Aí você lê Apocalipse e você fala, peraí, o inferno está dizendo aqui que vai ser inaugurado. Só que no Velho Testamento já está falando de inferno. Então a Bíblia está se contradizendo? Não. É porque no original, por mais que a tradução lá está inferno, existe 4 palavrinhas que a aplicabilidade vai depender do seu contexto e do tempo que aquela palavra foi usada e narrada. Assim é a palavra arrependimento. Quando a Bíblia fala, por exemplo, no Gênesis, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, nós não podemos fazer um anacronismo e pegar a palavra arrependimento no português e aplicar para a Bíblia, tendo em vista que a Bíblia se trabalha o hebraico, o grego e o aramaico, que é oriundo do cativeiro babilônico, que o povo hebreu herdou esse idioma por conta do cativeiro babilônico, e o próprio Jesus falou em aramaico. Jesus ele não falou no hebraico, muito menos no grego, ainda que fosse como se fosse o inglês da época, o grego. A cultura helenística era predominante, o grego ele era a língua mais falada na época. Então, nós temos que analisar os contextos, se você puder apresentar algum texto bíblico, porque o arrepender na Bíblia, nós usamos 2 palavras na teologia, o antropopatismo e o antropomorfismo. Eu explico. São maneiras de Deus, que é um ser soberano e sobrenatural, se comunicar com o homem. Então, quando a Bíblia fala assim, as mãos de Deus estão sobre o seu povo, eu não posso imaginar um Zeus de barba branca, com cajado na mão, com o dedo e com unha. É uma expressão, uma linguagem para falar que Deus está cuidando do seu povo, não que Deus tem 5 dedos. Então a palavra arrependimento é dando a ideia de que Deus ele se entristeceu com a atitude do homem, não que necessariamente ele se arrependeu, entrando em contradição com o texto que fala que ele não é o filho do homem para que se arrependa ou para que volte atrás. Então a explicação teológica, bíblica, é essa. Nós temos que pegar a palavra, pegar o contexto, trabalhar sua semântica, sua etimologia. É 3 minutos só, né? 5 minutos. Ah, então eu tô correndo aqui. Não, fica à vontade. Então dá tempo ainda. E só para quem está nos assistindo entender, semântica, significado, etimologia, origem. As 2 ciências também que a gente usa, não só na teologia, mas em qualquer ciência que você se trabalha o texto em português, numa redação, você vai usar semântica e etimologia. Então a explicação, Ana Lu, seria essa. De fato, você não mentiu, existe a palavra arrependimento em contextos diferentes, onde aparenta uma contradição, mas na verdade é paradoxal. O que é um paradoxo? É uma suposta contradição. É uma aparente contradição, mas onde há uma explicação dentro do seu contexto, nós vemos que, na verdade, a Bíblia não se contradiz, mas ela se complementa, ela se completa. Minha explicação seria essa. Boa. Muito bem. 5 minutos para a tréplica. Lembrando que na tréplica é permitido o Israel também Sim. falar e dar se ele Ok. pode intervir em algum momento. A minha pergunta, ela fugiu um pouco da tua resposta, mas eu compreendi com as suas filosofias e teorias, claro que todo mundo tem que saber, né, na tua semântica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, bom, esse Deus de uma consciência absoluta, de um amor fraternal, aliás, patriarcal, ele olha para o teu filho como criador e ele diz, bom, eu fiz os meus filhos como imagem e semelhança. Então ele fez os teus filhos, a sua criatura, como ele mesmo. Como que esse mesmo Deus, Javé, aborda esse amor, essa mesma palavra de segurança que ele vem aqui para guardar, e esse povo a qual não obedece ele pede a Josué para invadir Jericó e matar todos, inclusive os animais, e não deixar nada. Então, assim, eu não consigo entender, dentro do luciferianismo, né, respeitando a sua crença e a tua religião, porque eu acho que acima de tudo é um respeito, mas eu queria que você me fizesse entender o porquê que esse mesmo Deus, que gera amor no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele aborda um grande massacre, né, onde essas meninas de 11 anos elas são levadas como escravas para se casar, então existe aí uma pedofilia velada, sim, mas é uma pedofilia. Um povo que é liberto sai dali, daquela cidadela, e vai ser um escravo, ok? Por não obedecer às suas ordens. Então ele tranca a traz. porta da arca, as pessoas morrem lá, inclusive crianças no dilúvio. Então, Jesus vem para limpar toda essa barra e trazer esse amor novamente de uma salvação. Eu não consigo entender sobre esse
Deus que é imutável, que não muda e muda essa consciência. Então nós temos não só Josué, a gente tem outros versículos bíblicos, né, que fala sobre isso, sobre essa mutação. A arca é uma, Josué é outra. Moisés assassinando, ordenando a tribo de Levi matar os outros que desobedeceram a Deus. Vários assuntos. Tem vários assassinatos. Mas assim, eu quero saber de você, pastor, o que você acha quando eu trago isso? Qual é a sensação de um pastor de ter esse Deus que faz todas essas coisas lá no Antigo Testamento e agora no Novo? Ele vem com essa sugestão de Jesus sendo teu filho, porque diferente de alguns luciferianos, eu acredito na criação e tem base dessa criação, tá? Alguns luciferianos não vão achar, mas eu acredito que nós somos criados por Javé, ok? Perfeito. Uma criação errônea, mas estamos aqui como fantoches. E aí depois a gente pode até falar sobre isso. Mas eu queria saber de você, quando eu falo assim, olha, esse Deus que cometeu tantas coisas, e agora ele traz Jesus para poder limpar essa barra, dizendo, olha, eu sou o alfa, o ômega, eu sou onipresente, onipotente, onisciente. E por que ele traz, dentro desse amor, né, do teu filho Jesus, novas leis, novos momentos, novas condições para você ainda se tornar filho e tendo ainda o mesmo aprisionamento. Porque se você não aceitar Jesus, dentro da Bíblia cristã, você está condenado ao inferno. Né? Então, esse local, para você, quando eu trago isso, qual é a tua sensação? Wagner, se você puder depois arrumar uma caneta e um papel, que a Ana Lula tá abrindo várias caixinhas, eu vou me perder aqui. Sim, Se eu sim, for sim. anotar no celular, eu vou ficar aqui, vai parecer desrespeitoso. Sim, já vou providenciar já. Peguei aqui, mas nem vou conseguir usar. Deixa aqui caso eu use. É melhor ir Vai anotando. trazer uma caneta. Perfeito. Pode começar? Eu acho que está dentro da Tá, tréplica. tá dentro da tréplica. Quantos foi minutos é a tréplica? 5 5 minutos. minutos. Pode. Eu já peguei o papel só. Ah, entendi. Agora é a tréplica, depois... Isso, depois tá você me dentro da pergunta. tréplica. Depois você vai fazer uma Ah. pergunta. Nossa, desculpa, vacilei. Dá mais um minutinho aí. Pode, Vamos lá. vai fundo. Bora lá, Ana Lu. Pelo que eu vejo, o seu problema é mais com o Primeiro Testamento. Aí depois eu quero... Vou até te fazer a pergunta se você faz essa dicotomia extrema, se você acredita que existe dois deuses. De Não, fato... acredito que existam vários deuses, não só dois deuses. Perfeito. Mas na questão da Bíblia, né? Porque Jesus, ele é Deus, ele se apresenta, segundo a sua visão, de uma maneira no Novo e no Velho de outra. Com certeza. Eu não estudei você profundamente, eu já participei do Vilela também, vim dando uma pinceladinha, assistindo Sim. você no Vilela um pouquinho, deu pra assistir uns Sim. 15 minutos, mas eu não gosto de estudar muito quando eu vou debater, porque às vezes as pessoas estudam, vê um vídeo e cria percepção, Sim, e claro. cria um pré-conceito. Eu prefiro ter um conceito firmado. Sim. Então existe vários luciferianismos, mas eu vou aqui debater os seus argumentos, não tô nem pensando nos que Sim. existe ou em outras pessoas que eu debati. Dito isso, novamente um problema teológico. A Bíblia ela vai tratar, em um momento de guerra, várias questões, como, por exemplo, não só os exemplos que você deu, mas a gente pode pegar do rei Saul, que Deus ordena ele não pegar os despojos de guerra, assassinar o outro povo que eles estavam no contexto de guerra. Nós vamos ter povos que são antagônicos aos hebreus. Nós vamos ter os medianitas, nós vamos ter os próprios babilônicos, onde Israel é cativo. Aí tem a famosa história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Então, entre outros povos. mas esse é o ponto. Se existe um criador, Uhum, eu sou mãe, você é pai, sou. se o teu filho não aceitar o que você faz, você tem coragem de falar assim, eu vou mandar te exterminar. Então, aí a gente tem que entender, primeiro, o contexto que nós estamos tratando. Porque quando você fala que acredita em outros deuses antigos... Não, a gente está Eu falando po- desse Deus. Então, mas eu posso falar dos que você acredita. Que lá atrás mandava até coisas piores. Então, primeiro, a gente tem Então não tem nenhuma diferença. que... Então, tem. Qual? Porque nós estamos em um contexto de guerra. Então, se o povo hebreu não mata o outro povo vai matar o povo hebreu. É uma questão de sobrevivência. A gente não Mas pode esse- fazer esse anacronismo, Sim, mas vir aqui pro século XXI a pergunta e não é falar, o tem que século chamar a XXI. polícia pro povo dos Não, hebreus. o que Isso eu é um tô falando assim, anacronismo, se entende? esse Deus, que é um amor absoluto, que fez a tua criação, como a tua imagem e semelhança, por que que ele não traz para essa humanidade uma libertação desse amor absoluto? Os deuses que você acredita não faz isso por quê? Não, os meus deuses, ele traz evolução de consciência para poder O libertar. que você acha dos deuses do Egito? Eu posso falar das barbárias dele. O que você acha dos deuses da Pérsia? Sim. O que você acha do panteão dos deuses que Mas o meu Deus, da Grécia que descia e abusava das mas mulheres? os meus deuses nunca falou que ele eram os absolutos e que era o amor suficiente e Então capaz os para o seus mundo. deuses não são perfeitos. Você adora deuses errados. Igual você. Claro, Não, porque mas se o seu Deus manda Peraí. crianças serem escravas e pedofilias. mostra o texto. Que- Vários. Me mostra um. Não tenho aqui. Então, Vários. não existe Manda, texto. manda para mim, por Pode favor. mandar. Não, só manda por aqui. Não, só manda aqui para mim. Vamos lá, então. assim, Você quer. Para não abrir muita caixa, Ana Lu, eu não quero monopolizar e controlar Não. o debate.
Você quer falar Nem da pensar. escravidão, do assassinato? Não, Vamos eu falar não quero por... falar do assassinato. Você falou que os deuses, por exemplo, os deuses, quem que são os meus deuses? Eu tenho Lilith como a minha deusa, Aham. que ela não aceitou a parte patriarcal dela ser condenada por Javé a passar a parte masculina do homem, onde que só o homem pode reinar. Ela disse, não, Da onde vem a história de sai Lilith? de cima de mim. Antecedente à Bíblia, na Não. Suméria, Mesopotâmia, porque só a Bíblia que é o A único. história de Lilith começa pós o... Não só a história de Lilith, tá? Na O Bíblia. exílio babilônico. Na Bíblia. Até hoje tem judeus não ortodoxos que acreditam na história Não. de Lilith. Não tem um texto que fala de Você Lilith está na falando de Bíblia. uma Lilith cristã. Eu estou Não, falando da Lilith Não existe deusa. Lilith cristã. Sim. A única Lilith que existe é a deusa. Sim, E uma contemporânea, que é uma linguagem mais alegórica. Mas sim, a porque Lilith que vem Nabucodonosor lá ele da traz Babilônia... com a Lilith. Sim. Isso, Eu acho- Nabucodonosor foi o rei da Sim, Babilônia. Sim. E aí os judeus que ficaram cativos na Babilônia, eles levaram por muito tempo muitas questões esotéricas Uma Lilith que e Javé, fora da ortodoxia judaica. uma Lilith que Javé representou não como uma mulher que superou o seu empoderamento, saiu fora do contexto patriarcal dele. Mas não é bíblico submissa. isso. Tudo bem, é uma crença que vem lá Não, da Babilônia, não é mas não... crença, são grimórios antigos, porque a Bíblia, ela dos grimórios antigos, Essa Ela crença, é atualizada essa agora. crença, ela começa, Ana Lu, Hum, da Babilônia pra frente. cristão. Judeus defendem, nenhum cristão defende isso. Judeus defendem, inclusive até hoje. Cristãos também. Não judeus ortodoxos. Quando Então, você é que vê eu que me ela- titular cristão não significa que eu sou cristão. Não, Tem esse os detalhe. cristãos. Quando os cristãos, eles absorvem Lilith como uma deusa que quer devorar homens, que querem acabar com homens. Qual cristão fez isso? Vários, Cita um. vários. Cita um. Bom, dentro do meu clero, James Job, que o luciferianismo luta bravamente para exterminar o que ele fala, que Lilith é uma devoradora de homens. Ele é um pastor americano. Então, aí tem que ver, eu não conheço ele, tá? Mas Então tem que tá. ver a linha, Depois porque... eu te dou o nome para você Perfeito, pesquisar. perfeito. Porque, assim, dentro do Essa cristianismo... Lilith cristã, ela vem como devoradora de homens. Não, Lilith não está aqui para isso. Lilith está querendo tirar o machismo que foi colocado nas mulheres. Então, vamos lá, para não abrir muita caixa. Primeiro, a Bíblia é o livro que mais defende as mulheres, não é machista. Aonde, se elas não eram nem contadas? Então, em um contexto de guerra, não só o povo de Israel, mas vários povos não contavam as mulheres para defender a mulher. Porque quando um reino via que um reino tinha muitas mulheres, que é o caso dos hebreus, que eles eram contra assassinar crianças e barrar o crescimento. Então, o povo de Hebreu os hebreus foi um povo que sempre teve muitas mulheres, entre outros povos. Então tem uma se contradição, conta- concorda? Calma, Ana Lu. Se contava só os homens para proteger as mulheres daqueles que eram ditos como bárbaros. Então a gente tem que ir para a história. Lembra que eu falei do anacronismo? Não adianta a gente pegar a falácia feminista de hoje, olhar para a Bíblia Não e sou enxergar feminista, como eu só machismo, falo assim, né? bom, o povo de Deus, Por exemplo, qual o foi a mulher povo mais de importante Deus da Bíblia, Ana Lu? Você teve sabe? Ruth, Não, a mais importante. não, O personagem, melhor. Mais não, importante da Esther, Bíblia. Ruth, teve vários. Abaixo de Jesus, o personagem Maria mais importante Madalena. é Maria. Maria Madalena, Mas que Bíblia machista é essa que coloca a mais importante Maria? a mais importante. É, a que gerou Tendo que o lavar os Cristo pés encarnado. dele e secar com seus próprios cabelos. A Maria fez isso? Ana Lu, mostra o texto. Porque Bota lá em Mateus pra mim, por favor. o que acontece... Lá em Mateus. O que Quando ela lava os pés do Senhor Jesus e enxuga com seus a próprios mulher cabelos. do perfume caro. Sim. Até que Judas reclama, mas aí não é Maria. Mas eu entendo. Quando a mulher faz aquilo, era um costume da época de honraria. E Jesus elogia aquela mulher. E o texto mostra um homem chamado Judas sendo amante do dinheiro, soberbo. O texto ali está enaltecendo a mulher que fez isso, está criticando um homem chamado Judas. Então o texto ali não está descredibilizando a mulher. Lembra que eu falei, Ana Lu, texto fora de contexto pode gerar pretexto? Eu acho que qualquer coisa dentro da Bíblia que não é aceito... Dentro de qualquer literatura. Se você Dentro pegar Platão é um fora de contexto, pretexto. pode gerar um É um pretexto. pretexto. Mas vamos lá. Então, vem cá. Então, eu tenho as mulheres, eu sou da tribo de Judá, você da tribo dos caldeus. Entramos em guerra. Eu tô contra o teu Deus. Então, aí você pode entrar aqui, matar minhas filhas, levar como escrava, enfim. Então, Deus não vai defender todas as mulheres? Que a gente já tá indo para um outro lugar, mas já que tá nesse papo, acho que a gente porque pode. Deus ele não é um cara que é um ventríloco, né? É. Então, na Bíblia não. A Bíblia não ensina. Não, na real, na 3D. Se você tiver um texto que fala Deus está controlando as pessoas e as pessoas não têm liberdade para ter suas escolhas, aí eu me calo. Então diante tá do bom. texto. Não tem nenhum Livre-arbítrio. texto. Livre-arbítrio. A Se palavra você- livre-arbítrio não está na Bíblia. Se É um você. conceito até Então mais tá bom. amplo de outras Escolhas. religiões. Escolhas. Certo. Você tem escolhas. Tá? Uhum. Então vamos lá, você tem uma escolha.
Se você não estiver com Deus, com Jesus, com o reino dos céus, você está condenado. Você tem outra escolha? Posso explicar? Porque aí Não, mas você você tem. pergunta, quando eu vou responder, você faz outra Tá pergunta, bom. hein? A gente está conversando. Vamos Eu lá. acho que a conversa é assim. É, assim, tá certo. Né? Tô incomodado, não. Vamos lá, Ana Lu. Você acredita no céu da Bíblia? No céu da Bíblia. No céu bíblico. Não se você acredita num céu. Não, eu no acredito, céu eu bíblico. acredito nas dimensões. Essa aqui a gente está na 3D, Não, na mas a questão quarta. escatológica da Bíblia, de Zacarias, Apocalipse, Daniel, você acredita nela? Eles falam da quarta e da quinta dimensão. Sim. É. Quarta e quinta dimensão. Não tem isso na Bíblia. Você Mas pode, se você dimensionalmente, me mostrar... Mas é que na Bíblia não tem isso, Ana Lu. Na escatologia bíblica, você sim. acredita? Tudo bem. Você, como luciferiana, você não vai acreditar, certo? Não. Ok. Então tá bom. No céu também não. Como a escatologia trabalha a ideia do céu e do inferno, então automaticamente, se você não acredita no céu bíblico, também você não vai acreditar no inferno bíblico. Se você não acredita, por que você se incomoda? De Com não- o quê? da ideia de você ser tido biblicamente como uma pagã e não herdar o reino de Deus. Se você não Mas eu não acredita estou no incomodada. Se você não acredita no Deus da Bíblia, se você acredita não acredita no Não, céu, no não. inferno da Bíblia, Eu qual que é o acredito problema de em você não estar Javé. neles? Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Então tá resolvido o problema. Eu não tenho nenhum É porque problema. você fala assim, o seu Deus não ama porque ele não leva todo mundo pro céu. Porque O Deus da Bíblia durante... não é universalista, ele não é ecumênico. Não. Se você é a mesma coisa, eu falo assim, ó, pra você ir pra Campinas, você tem que pegar a Anguera. O caminho é aquele. Você pega outro caminho, você rejeitou o caminho. Você Não. quer chegar num lugar, rejeitando o caminho pra aquele lugar. Então não é que Deus tá impedindo. Tá, Você mas só você rejeitou está o falando caminho. para uma luciferiana que tem uma evolução cognitiva superior. Então, eu já me libertei disso desde meus 12 anos, eu sou luciferiana. Então, Agora- essa é a diferença. agora nós eu não me estamos- acho superior, eu me acho Não. terrível. Não. Eu sou um miserável pecador dependente Que de Deus. pena, Israel. É Sério? o que a Bíblia diz, Romanos Você capítulo 7. se sente isso O mesmo? bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim Não, eu não acabo acredito que cometendo. você se sente isso. É. Você sente o quê? Santo Agostinho. Não, você olha sente que eu não o sou quê? católico. Miserável? Vou Não. explicar. Olha que eu não sou católico. Santo Agostinho era Posso da citar uma egrégora frase dele? cristã. Posso citar uma Pode. frase dele? Ele fala, Santo Agostinho não. João Calvino, um reformador. Ele Conheço. diz, aquilo que você vê de bom em mim é Deus. Aquilo que você vê de ruim em mim é eu mesmo. Então, nós não somos antropocêntricos, o homem, eu, superior, eu vou Então, crescer. Essa ideia agnóstica, o que cristianismo você sempre foi vê, o antagônico. que você vê o quê? O que você vê de bom em mim, ruim de mim sou eu mesmo. Isso, O que você vê de bom em mim é Deus. é Deus. Exatamente. Então você é bem ruim. E Deus também Não, é muito não ruim. Eu sou bem ruim. Você é imagem e Não é que eu semelhança. sou bem ruim. Mas eu se sou você, muito ruim, eu sou terrível. se você é imagem e semelhança de Deus, então Deus é muito ruim Posso também. explicar isso? Claro, deve. Vamos lá. No Gênesis, quando a Bíblia fala que o homem é imagem e semelhança de Deus, o homem tinha pecado já? Não, o homem não teve Ó, nunca Isso pecado. daqui é um pouquinho complexo. Eu prometo, Ana Lu, que se você me der um minutinho pra explicar isso, eu não Tá. te interrompo pra você. Só Ok. pra responder Sim. essa Eu tô deixando vocês bem à vontade, tá? Não, Naquela tá tréplica legal. até agora, Tá porque eu tô legal. achando que Tá tá de boa. bacana. Tá de Vamos lá. boa. Então, os dois estão deixando falar, então Isso. pode A ir. gente trabalha com 4 questões na Bíblia. Hum. Existem 4 tipos de filiação de filhos. Filhos por criação, anjos. Filhos por formação, Adão e Eva. Lembrando que a palavra Adam, vem de humanidade, né? E o nome Eva não foi Deus que deu pra mulher, foi o próprio homem que deu pra ela, só a título de conhecimento. Então, criação, anjos, formação, Adão e Eva, que foi formado do barro. Depois vem nós, Israel como nação. Filhos por adoção vai ser a igreja. Então, filhos por eleição, Israel como nação. E aí, agora no Novo Testamento, filhos por adoção, igreja. Legal. Dentro dessa filiação, nós temos a ideia da imago Dei, que é a imagem e semelhança que você falou muito bem. Uhum. Quando o homem não tem pecado, ele é a imagem e semelhança mesmo de Deus. Só que no próprio Gênesis, no 3, nós vamos ver ali que quando o pecado entra no mundo e Sete é gerado, o que a Bíblia fala? Que Sete foi feita a imagem e semelhança de Deus? Não, porque já tem pecado no mundo. Então, Sete foi feita a imagem e semelhança de quem? Do próprio Adão, do próprio homem. Então, a imago Dei, a imagem e semelhança, ela vai ser restaurada no plano perfeito de Cristo que morreu por nós na cruz. É por isso que ser santo, ser eleito, ser de Deus não é ser isento de pecados. A palavra santo significa ser separado. Nós somos um povo separado, entretanto, porém, todavia, não somos perfeitos. Somos errantes e pecadores. E quem nos impulsiona a fazer o bem? O Deus, o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Essa é a teologia cristã. O que eu estou te falando é na teologia que eu acredito bíblica. Então, sempre que você for falar de teologia, Ana Lu, se você for falar do Deus da Bíblia, você tem que partir do princípio bíblico. Agora, se você for falar de uma ideia antagônica fora da Bíblia, eu vou escutar, vou aprender, mas aí você não pode linkar com a Bíblia. Tá. E o que é pecado para você? Biblicamente falando, pecado é você errar o alvo. Fora da Bíblia. É que Antagonicamente. é porque não dá pra fazer essa dicotomia. Antagonicamente. Não, eu tô falando antagonicamente e biblicamente. Você, Mas antagonicamente. aí, Ana Lu, O que é a pecado? melhor pessoa pra explicar é você, porque eu, como cristão, não posso fazer essa dicotomia do Israel fora vamos e do lá. Israel cristão. Então deixa eu te porque perguntar uma a minha coisa. cosmovisão ela é permeada na Então, minha deixa eu fé, te naquilo que perguntar uma acredito. coisa. Uma pessoa que ela é evangélica e ela tem um sobrepeso, ela tem o pecado da gula?
A obesidade, ela é uma doença. Ela vai doença ser tem que salva? combatida. Ela vai ser salva? Se ela se arrepender e começar a ter bons hábitos, ter o autocontrole que a própria Bíblia fala E que se ela o não cristão tem que conseguir? ter. Porque pode ser um problema genético. Então, aí eu vou te responder. E aí ela tem uma ansiedade, ela começa a comer dia após dia após dia. Então ela não vai pro céu por causa disso? Boa, posso te responder? Deve. Como educador físico agora e como cristão. Sim. Existem dois tipos de obesidade, cientificamente falando. A mesogênica e a poligênica. Uhum. Segundo a OMS, que eu tenho as minhas ressalvas, mas a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença. Então, biblicamente, é pecado eu não querer tratar uma doença, eu não cuidar do templo do Espírito Santo? É. Continuando. Segundo a OMS, 95% da população mundial, a obesidade é a poligênica, que é a obesidade por maus comportamentos. Ok? 5% só da população é genética. E ainda que 5% da população, não é do Brasil, mundial, seja genética, pode ser tratado. As pessoas, elas costumam terceirizar a culpa, e agora eu vou fazer uma autocrítica aos evangélicos. Olha que legal, eu faço autocrítica. Tem muito evangélico que me odeia por conta disso. Existe um movimento chamado neopentecostal no país, que ele não tem controle nas suas finanças, ele fala, é o espírito do devorador. Ele não deu dízimo, eu não dei o dízimo, eu fiquei pobre. O nome do demônio é o cartão de crédito que você não tem controle. Ele fica botando a culpa no diabo. Bati na minha esposa, não é porque eu sou um picareta. A culpa é do diabo. Eu tô errando nisso, naquilo, a culpa é do diabo. Isso, biblicamente, é errado. Esse tipo de pessoa devia tomar vergonha na cara. Terceirizando a culpa. O brasileiro terceiriza a culpa. Então, ao invés da pessoa falar, a culpa foi minha, que eu me alimentei mal, eu não tive autocontrole, eu não quis fazer um regime, uma dieta, eu não procurei praticar atividade física, o que eu boto a culpa? A culpa Mas é essa da pessoa genética. foi boa pra caramba, ela dá dízimo na igreja, ela é boa pros filhos, ela é legal, ela é um pastor, Dar dízimo não mas... significa ser bom, Ana Lu. A maioria dos dizimistas A tá gente vai batendo falar na sobre esposa, isso. é um bando de picareta. Nós vamos falar E eu sobre sou isso. contra o dízimo, do jeito que é explicado hoje. Ok, nós vamos falar sobre isso. Então, assim, ele dá o dízimo, ele é ótimo pra família, ele é ótimo pra mãe, pro pai, mas ele não consegue emagrecer, então ele não consegue herdar esse céu. Não é injusto? Então, Se é pecado. é porque assim, o céu é lugar de pecador. Ué, mas a gula é um pecado, É. então ele não entra. Então, é aí que eu preciso te explicar do Mas ele é treino do legal pecado, pra então. caramba. Na Não é teolo- mais justiça? Não, é porque não é do jeito que você tá falando, Ana Lu. Na teologia Como? nós trabalhamos a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Vamos entender o que é pecado. Pecado é errar o alvo. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já está pecando por dizer isso. Então, o céu é lugar de pecadores. Você não acha o pecado que foi uma separação da tua escolha? Porque olha só, O pecado é que assim, eu tô explicando o pecado biblicamente. Então, vou te falar uma coisa pra você pensar. O índiozinho lá no Amazonas, ele não tem... Ele adora o sol, a terra, as plantas e tudo mais. Chega um evangelista, ele não sabe nem quem é Deus, ele não sabe nada. E aí esse evangelista chega lá e fala assim pra ele: olha, existe um Deus chamado Javé, Elohim, o que você quer saber? Deu Jesus como filho. Uhum. E você vai ter que aceitar ele, senão você vai pro inferno. Porra, mas eu não quero aceitar. Porque eu adoro o sol, eu adoro a terra, eu não quero... Não, então agora você tá condenado. Ele jogou uma condenação pra esse cara que ele não teve escolha. Não, mas E se, como que se você ele não vê acredita isso? no Deus bíblico, pra ele tá tudo bem. Ué, mas se ele não acreditar, o cristão, não tô cristão, falando do ele não- Israel, ele não- eu tô falando do cristão. Mas não é uma imposição, Ana Lu. Tem vários índios, por exemplo, que aceitaram. Qual que Tudo é o bem, problema? mas se eu não aceito a Jesus Cristo, eu vou pra onde? Biblicamente, você vai pro inferno. Então, Mas por esse quê? índio tá condenado. Mas por que isso te incomoda? Porque essa falácia... Não, você não. Eu não tô falando você assim. A pessoa. A pessoa, ela não acredita no Deus bíblico, não acredita no inferno bíblico, e ela acha injusto Deus mandar ela pro inferno? É a mesma Eu coisa não. que o ateu achar injusto. Se Eu o ateu não. acredita no Deus, Eu porque não ele- acho injusto, porque eu luto todos os dias para a expansão de mente, para sair desse domo da 3D, porque a tua Bíblia diz, a única coisa que eu concordo com a tua Bíblia é que tudo que você já pensou e que você toma posse, ela pode vir na sua mão. Tá lá na 4ª dimensão. Você pode Tá isso trazer. na Bíblia? Sim. Não, isso daí são pregadores. Tudo que você chamar a existência já existe. Infelizmente, Não tá é na assim. Bíblia? Isso é a teologia da prosperidade. Não, que mas não prega. tem? Hã? Tudo que você chama a existência já existe. Então, É ou não é? Se você plantar, você vai colher. Agora, esse negócio de confissão positiva, ficar mentalizando, eu sou totalmente contra. Por que não? Eu vou ter uma Ferrari, não, eu tenho que trabalhar. Você tem ação. Empreendedorismo, O que é a né? oração? Em vez de você ficar mentalizando, vai estudar empreendedorismo. O que bolsa é de a valores, oração? investimento. É orar com ação. Se você orar e ficar dentro da tua casa, não vai ter nada. É o que eu falo para Exato. todos os meus luciferianos no meu cover. Então você não precisa mentalizar, é Não só adi- você agir. Não. A sua mente, ela tá presa É porque até eu não acredito onde? num Deus Papai Noel, igual muitos cristãos Papai vão pra Noel, igreja não. só pra ficar Mas pedindo, a sua né? mente, ela tá ligada Relação aonde? não é Na isso. terra. Quando você faz uma oração, a sua mente, ela tem uma expansão terrena ou ao teu céu? Aonde que invade? É que assim, ó, Onde que ela chega? quando eu faço uma oração que eu converso com Deus, oração é uma coisa, pedição é outra. Não, uma oração, uma intimidade.
Tô conversando com Deus. E E aonde aí que eu ele tô está? atuando aqui no terreno, mas também no sobrenatural. Ah, então você pode alcançar a tua mente lá na quarta dimensão. Que eu tô falando que é quarta e você tá falando que é o céu superior. Não, eu não. É que assim, eu só falei que não. Quando você falou na sua Bíblia, fala da quarta dimensão, eu falei, não fala, só isso, entendeu? Tudo bem, mas a minha é a quarta dimensão, Você o acredita teu é o na teu quarta céu dimensão. superior. Esse céu, o grande céu. É porque o céu, eu acredito que o milênio. É que as pessoas têm essa visão hollywoodiana que vai ir pro céu, vai ter anjinho tocando harpa. Eu não acredito nisso. A Bíblia fala de um milênio, que vai ser novo céu e nova terra. Aqui na Terra. Isso, vai ser algo restaurado. A gente não vai subir igual o anjinho do Dragon Ball. Mas se ele fala na Isso daí é Bíblia Hollywood que que meteu isso. vocês herdarão a terra prometida, não é no céu, é na terra. Qual terra prometida você tá falando? A do Antigo Testamento? Já teve? Qual? A ida pra Canaã, você Não, fala? essa nunca foi conquistada. A que foi prometida nunca foi conquistada para Moisés. Não, pra Moisés ele não entrou, ele só Nunca, viu. não era a terra prometida. A gente É. está falando da terra prometida nova. Isso. Então, ela é aqui, ela não é no céu. Mas enfim, vamos lá. Então, quando você faz a oração, você canaliza, você chega até lá, ao teu Deus, lá nesse céu. Converso com ele. Conversa. Me relaciono com ele. Em nenhum momento você falou assim, porra, pai, tô com uma dívida aqui, eu preciso de uma ajuda. Claro. Ah, então você não tá fazendo a lei da atração, não? Não. Não? É que a Bíblia ensina assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se pra Não muitas cabe esse pessoas texto. Deus dá dinheiro, Não. vai ser um problema pra ele, Vamos Deus lá, vai dar Israel, luta. vou falar Qual que é o problema? novamente. Eu não Certo? posso fazer Deus a minha imagem e Não, semelhança. não, Deus é não, soberano, vamos né, lá, Ana? vamos raciocinar O comigo. Deus bíblico. Vamos Por isso raciocinar que a comigo. concepção que você tá tendo não é o Deus Não, da não, Bíblia. não. É o Deus É que assim. alguns evangélicos pregam. Não, não. Eu sou Vamos totalmente raciocinar aqui. Peraí. Você faz a tua oração. Amanhã você tem que pagar 20 mil de uma prestação de algo, de um apartamento, vamos supor, tá? Aí Deus fala pra mim, por que você fez essa conta de Não. 20 mil? Ele te deu. Só que você teve percalços. Todo mundo tem percalços no meio do caminho. Né? Não é Aí porque- Deus é culpado porque eu não me Não, organizei, não, não, não. organizei financeiramente. Você vai orar e você vai falar assim: Deus, envia algo, alguém, algo, para trazer isso para mim. Você e milhões de pessoas fazem isso. E se Deus não fazer? Não, mas a gente tá falando que ele faz. Não, mas às Não. vezes ele não Tá. faz também. Tudo bem, mas você não E tá tudo pede? certo. Você não pede? Eu E se essa pessoa chegar, aí chega lá, Dona Maria, fala assim, Israel, eu quero que você organize uma academia para mim. Você fala assim, nossa, eu preciso de 20 mil. Não é uma lei da atração. Essa pessoa não foi deslocada, essa massa da matéria, ela não foi deslocada pelo espiritual para chegar até você? Sim. Não. Como que não? É porque, Quem colocou ela porque lá? assim, Ana Lu. Você não vai dar glória a Deus se isso acontecer no outro dia? E se não acontecer, é glória a Deus do Tudo mesmo bem, jeito. mas a gente tá falando o que aconteceu. Você não vai dar glória a Deus? Sim, mas não porque eu Então. atraí. Não. Entenda. Você tá com uma visão que eu entendo, porque a maioria dos brasileiros são neopentecostais. Mas eu não sou neo, eu sou luciferiana. Sim, mas a visão que você tá tendo do evangeliquez que a gente tem no Brasil é essa. Porque realmente, isso eu tenho que assumir. Agora eu vou dar um ponto positivo. Tem muito evangélico que faz a mesma coisa que o luciferiano faz, só que só dá um nome gospel. Então a lei da atração é a teologia confessiva. O que é teologia confessiva? É a lei da atração. Aí o cara fala mal do luciferiano, mas ele faz a mesma coisa, só Mas que ele isso só tá bota uma roupagem errado, você gospel. atrair aquilo que você já tem com uma posse dessa terra? É que assim, quando essa ideia de eu tomo posse, é meu, eu determino, eu decreto, eu estou tirando a soberania de Deus. Eu tenho que orar conforme o próprio Jesus, que é Deus, doutrina da Trindade, ensinou. Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, alguns cristãos, erroneamente, chegam em Deus e falam, eu determino e eu tomo posse. Peraí, meu Mas amigo. a Bíblia fala, aonde você bota nos- colocar a planta dos Vamos seus pro pés, contexto? ali será teu. Vamos pro Você não tem que contexto? tomar posse? O contexto ali é de um povo Hum. que estava sem terra. E Hum. Deus fez uma promessa para esse povo e falou onde você colocar a planta dos seus pés ali é geográfico, é territorial, Mas quando em um um pastor, contexto específico. quando um pastor, ele fala sobre a teologia, a hermenêutica, a semântica, ele não vai usar aquele povo, ele vai falar, você que está hoje aqui nessa igreja, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali será local seu. Esse pastor ele precisa da teologia. Você não fala isso? Claro que não, Deus me livre. Eu não sou neopentecostal. Eu não O que defino a você teologia da fala, então? prosperidade. Você fala sobre essa geografia? Eu falo o seguinte: nós temos que pegar o texto e entender o seu devido contexto. Você já pensou se tá tendo uma enchente e eu vou querer imitar Noé e falar um anjo, assim como Noé mandou fechar a porta? Eu não posso descontextualizar desse jeito. Como que Malu. você não vai tomar? Então, tudo bem. Tô Então, dando um mais exemplo bem uma grotesco vez. aqui, mas só para ilustrar Então o vamos lá, macro. vamos colocar aqui um exemplo. Como que eu queria que você me convencesse. Você não vai me convencer, mas vamos supor. Vamos supor que você estava tentando me converter ao cristianismo. Tô evangelizando você. Está me evangelizando. Hum. Como que eu posso crer se um Deus que tem toda uma palavra chega pra mim e fala assim, olha, aquilo ali eu fiz pra aquele povo, naquela época, porque eu prometi. Então hoje você vai ter que andar com teus pezinhos pra você ter o que é teu. E se eu quiser, somente se eu quiser, se eu te der um petisquinho hoje, se você continuar
Na minha presença, eu vou te dando aos pouquinhos. Mas na hora que você fala assim, eu sou capaz, eu tiro tudo de você. O eu, Você vai deixar eu responder? agora. Então, beleza. Viu, neopentecostais? Vocês pregam a mesma coisa que uma luciferiana acredita. Olha o problema teológico não de vocês. acredito nisso. Eu vou te falar o que eu acredito se você me der licença. pra Não, falar. claro que eu vou deixar você falar, claro. Vamos lá. Primeiro, esse é um problema teológico que alguns evangélicos também têm, Ana Lu. O Deus da Bíblia não é o Deus segundo a nossa vontade. Então, primeiro, Deus ele vai me desapontar? Vai, eu vou dar um exemplo na Bíblia. João capítulo 6, Jesus, ele tinha saído da Galiléia e indo em direção a Cafarnaum. A multidão já tinha visto Jesus multiplicar o pão e o peixe. Aí a multidão falou, vou virar socialista. Ó, Bolsa Família aí, vou pescar pra quê? Agora tem pão, tem peixe, ele multiplica, pra quê que eu vou ser empreendedor? Capitalismo aqui pra vocês, estou fazendo um anacronismo, né, proposital. Aí o povo fala, Jesus, é o seguinte, os nossos pais falaram de Moisés, que fez pão cair do céu, que fez maná cair do céu. A gente tá com fome de novo, cadê o pão? Aí Jesus, olha Jesus desapontando a multidão. Os pastores hoje não querem desapontar, por isso que eu brinco, eu falo que eu sou especialista em desapontar pessoas. Jesus ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí a multidão vai embora, só fica os 12. Se Jesus fosse esses pastores da prosperidade, ia falar, ai, a igreja esvaziou, eu tenho que pregar o que o povo quer, oferta e demanda. Jesus ele não muda o seu sermão, ele prega o verdadeiro evangelho e ele diz, e vocês? Pros apóstolos, pros 12. E vocês? Vocês querem ir embora também? Aí Pedro, eu fico imaginando todo mundo atrás de Pedro assim, Pedro é o líder, né? E Pedro responde, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, disseste bem, quem te revelou isso foi o próprio Espírito. Ou seja, Jesus falou não, a multidão queria material, Jesus falou, não é só isso. Eu tô aqui no espiritual. Satanás Não em Mateus... é só isso, concordo. Satanás em Mateus capítulo 4 fala, você não é Mas filho de também é Deus? isso. Transforma em pedra em pão. Filho de Deus passa necessidade? Filho de Deus passa fome? Vamos lá, transforma pedra em pão se você é filho de Deus. Mateus capítulo 3, o que o Espírito Santo tinha, o que o próprio Pai tinha falado, esse é meu filho amado a quem eu me compraz. Ó Satanás falando, você não é filho, senão você não ia estar passando fome. Não é o que as igrejas neopentecostais falam? Claro. O Deus é o dono do ouro e da prata e você está passando necessidade financeira? O próprio Cristo falou, se odiaram a mim, também odiarão a vós. Tiago No mundo fica três onde? aflições. Tiago fica Novo ou Velho Testamento? Tiago é novo. Novo. Desculpa, eu tava pregando aqui, me empolguei. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque Isso. pedis mal. E como a Bíblia fala contextualizando que nós temos que pedir conforme a vontade de quem? Não. Porque a gente pede mal. Vamos ler o contexto. Nada tendes. Por quê? Porque você pede mal. E como que é pedir Como mal? que pede bem? Pede bem segundo a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Viu como Mas o aqui texto não eu tá explico outro falando. texto? Mas aqui não tá falando, aqui tá Nesse falando pra texto, você mas a pedir. Bíblia, a gente faz Mas não é o teologia Novo não só com texto, é Testamento? contextualizando. Então, Jesus não veio para quebrar esses paradigmas. A oração que Como Jesus que ele tá ensinou no falando? Novo Não, Testamento, Ana eu Lu. sou o caminho, se você tiver somente a mim, você não Esse precisa texto ter mais não- nada. Ana Lu, E esse depois, texto quando não- chega lá em Tiago, que tá no Novo Testamento, Sim. na vida de Jesus fala assim, ô Israel, se você não tá pedindo 4 academias, se você não tá pedindo mal, você tem que pedir é bem. O Lucifer... Não, não é isso Sim. que tá dizendo o texto, Ana Lu. Sim. Ana Lu, meu Deus do céu. Viu vocês neopentecostais? Olha. Não. Não é, Não, Ana Lu. não, o não. texto, se você lê. Jeremias fala assim, clama a mim, eu te responderei. O mesmo Jeremias que a família queria matar ele, que ele passou fome. Ué? Ah, vamos estudar a história de Jeremias? Você quer que eu fale a história dele Jeremias? aqui? Do Mas profeta, ele não era um dos profetas filho? que mais sofreu? Ele não foi pra E filho olaria? sofre. Ele não se refez como vaso? Não, Não? não. Ele foi lá na olaria. Ah. Deus falou assim, se o meu povo se arrepender... É outra pregação errada que o povo fala. Tá bom. Mas se o vamos lá. meu povo... Ah, Ana Lu, você Clama a para e mim. não deixa eu explicar, Não, pô. tá bom. Clama a mim, eu te responderei. Certo. Clama a mim, eu posso clamar qualquer coisa, Isso. concorda? Vou responder conforme a sua vontade ou só vou responder? O que tá no texto? Hã? Clama a mim, eu responderei. Não tá dizendo assim, eu vou responder conforme a sua expectativa, a sua vontade, o seu desejo. Mas se Deus ele... não é o gênio da lâmpada mágica. Essa teologia tá errada. Mas ele é Essa teologia que criador. fazem pessoas dar dinheiro pra pastor safado e roubar o dinheiro porque o pastor fala, dá o dízimo aqui que você vai ganhar em troca. Mas 10 ele é vezes mais, essa criador. teologia é errada. Ele é criador. E Olha, daí que ele é eu criador? tenho- Qual que é o problema? E daí que eu Mas sou o que- mãe, e eu daí- tenho 3 filhos e 2 netas. Eu vou E preparar você dá tudo que eles querem. eu vou preparar uma casa com playground Ana maravilhoso, Lu, uma você dá tudo que seus piscina. filhos querem? Peraí. Você vou como uma boa mãe, você dá tudo vou que eles querem? preparar a minha casa inteira e vou falar assim: esse lugar você não entra, na piscina você não toma banho, aqui você não sobe nesse escorrego. Eu tô trazendo sofrimento. Você tem filho homem ou mulher? Tenho 2 homens e uma mulher. Fala o nome de um dos homens. Luiz Mateus. Imagina o Luiz Mateus. Ele tem 5 anos de idade. Ele fala... Não, ele tem 34. Não, mas vamos quando ele tinha 5. Sim. Tô dando um exemplo aqui micro pra gente exemplificar o macro. Ele fala assim, mãe, quero um picolé. Você Dou. tem dinheiro, você daria? Sim. Ó, uma boa mãe. Fui. Muito Uma bom, ótima parabéns, mãe. parabéns. Não, eu sou ainda. Picolé é muito gostoso, eu sou viciado em picolé. Eu saio da dieta com picolé. Aí ele Não fala pode assim, gula. eu quero uma... Ó, pastor, ó, se eu pastor. calcular os micros e macronutrientes, eu posso. Mas vamos lá, Ana Lu. Brincadeiras à parte. Aí ele Brincadeiras à fala parte. assim, me dá a chave de uma Mercedes que eu quero dirigir com 5 anos, você daria?
Não entendi, desculpa. Ele fala com 5 anos, eu quero a chave de uma Mercedes que eu quero pegar em Anguera, eu quero acelerar até o último. Com 5 anos, você daria? Ele não tem consciência de dirigir, mas com que 13 mãe anos mal, ele a mãe começou. disse não pro filho. Mas ele começou a dirigir Deus, ele fala não, com não. 13. Deus, ele fala não. Por quê? Tem muito... Mas O exemplo que eu dei, às vezes a pessoa, mas eu não sou um a ser pessoa pede deficiente. dinheiro, ela não tá preparada para lidar com o dinheiro, Deus vai dar. Não, existe uma diferença. Eu sou uma criatura deficiente e imperfeita. Deus não é. Mas o que tem a ver? Deus Ué. é perfeito, tá certo. E eu sou Então- imperfeito. Eu falei pra você que eu era então miserável pecador. Mas se ele é perfeito, ele poderia fazer todas as coisas. Pra alguém imperfeito? Por que não? Ele Cê- você é a daria, imagem e você daria a semelhança. chave do carro, mas a imagem e Eu não semelhança daria porque antes eu do sou- pecado. Não existe A imagem dele foi pecado. danificada. Esse pecado é uma separação de escolha pra você ou adorar. Agora eu vou contar a minha Segundo história. a Bíblia. Posso contar a minha história agora? Claro que pode. Porque a Bíblia a gente tá falando Mas você agora tá eu vou abrindo contar várias o meu caixas e eu não tô grimório. podendo responder nenhuma. Você tá respondendo bem. Tá Não, indo bem. É que quando eu tô no meio da resposta, você abre outra caixa. Mas vai Mas lá. é assim, Luciferiano pensa rápido. Vamos. A tréplica. Não é todos tem- não, viu? A tréplica já tem 38 minutos. Vamos. Que tréplica grande. Pois Então, é. vamos lá. Vamos reiniciar de novo, porque aí foi a tréplica da Ana Lu, Sim. e aí agora seria a pergunta do Israel. Então, pode continuar no mesmo assunto, só para ficar um pouco mais organizado. Então, Uhum. vamos começar 2 minutos de pergunta do Israel, aí a gente faz a tréplica Pode. de novo, e aí a tréplica pode ser Vamos. longa novamente. Então eu vou ser bem breve na pergunta, não vou usar os 2 minutos, que aí você pode contar a sua história e já responder na pergunta, Ana Lu. Ótimo. Ana Lu, é o seguinte. Sim. Eu dei o exemplo aqui, toda hora você fala, mas a Bíblia diz isso. Aí eu dou o Sim. contexto, aí você fala, aí você vem com Mas silogismo. eu tô usando o texto da Bíblia, o concorda? próprio Aristóteles, o conhecido na filosofia como pai da lógica, ele vai Sim. dizer que nem tudo que é certo é lógico, nem tudo que é lógico é certo. Não irei invalidar a lógica, mas também não irei ser guiado cegamente pela lógica. Mas ele não era cristão, então a gente tá falando da Bíblia. Às vezes você não acredita em Aristóteles. Você Ana acredita? Lu, ele existiu. Mas você acredita no que ele fala? Não é porque eu não acredito em tudo que ele fala que eu não posso aprender com ele, Ah, tá bom. certo? Você não pode aprender nada comigo, mesmo que você não acredite em tudo que eu falo? Eu posso aprender que você é uma Então boa tá certo. pessoa, que Então você tá é um certo. bom Então profissional. eu posso aprender com Aristóteles, ok? Posso aprender com Posso Platão, aprender com isso. Sêneca, posso aprender com os epicureus, com os estoicos, que a própria Bíblia cita Com o eles. Luciferiano. Posso? Por que não? Por que eu não Sim. posso aprender? Você não falou que é uma boa mãe? Olha, eu posso aprender com uma boa mãe, qual que é o Sim, problema? claro. Ok? Então vamos lá. Aristóteles ele fala da lógica. O problema é que eu tenho que ter um equilíbrio. Eu não posso ser guiado cegamente pela lógica, mas também não posso invalidar ela. Eu não estou invalidando a sua lógica, mas quando você partir da primícia bíblica, então nós temos que trabalhar o Deus bíblico. Uhum. E o Deus bíblico eu tô te dando o contexto dele. Se eu quero falar da seleção brasileira, não adianta eu pegar a escalação do time do Santos. Eu tenho que trabalhar com a escalação da seleção brasileira. Se eu quero falar do Deus da Bíblia, do inferno da Bíblia, então o contexto quem vai me dar? A Bíblia, meu Deus do céu, isso daí é um consenso. Não tem que ter. Ah, eu quero dar o contexto do Deus bíblico, mas eu vou falar do Deus segundo Aristóteles ou segundo Platão. Vai ficar incongruente. Então, eu estou te mostrando biblicamente que Deus ele não é um Papai Noel, ele não é o gênio da lâmpada, que eu esfrego a Bíblia, sai Jesus e realize 3 desejos. Eu não posso diminuir a soberania de Deus a isso. De qual Deus você está falando? Porque não é o bíblico. Eu concordo que ele não é um Papai Noel, porque se ele fosse um papai, pelo menos bom, né? Hoje ele olharia para a humanidade e tiraria dela todo o sofrimento que há. Eu acredito num Javé aprisionador, verticalizado, patriarca, que esconde toda a sua origem, porque a origem dele é muito antes. Ele foi criado e por isso que ele esconde a origem da própria mãe dele. Aí eu vou contar a minha história. A gente está falando de Sofia, a gente está falando de Mônade, a gente está falando de Pleroma, a gente está falando de consciências, consciência de sabedoria, de amor, né? A gente está falando de dimensões aonde que ele ocultou, dizendo que só existe a nossa Terra, a nossa galáxia, né? As estrelas, a Lua, planetas. Então ele esqueceu das dimensões superiores, ele esqueceu de onde ele veio, ele esqueceu da mãe aonde ele criou. Ele é um criador. A característica dele é um criador. Muitos dizem que ele é demiurgo, nós não vemos assim como demiurgo. Eu tô lendo aí o que você tá fazendo, sem olhar. Não, só tô... É que você falou de Sofia, pra falar de Sofia eu tenho que falar do Demiurgo, eu sei, segundo que mas é porque eu tenho uma galera aqui atrás de mim, tá? Não, eu tô entendendo. Não, deles não, espiritual. É mesmo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tô sendo educado com essa galera. Sim, Atrás de mim, dentro de mim eu tenho um também, chamado Espírito Santo. tudo bem. Você quer um, eu quero vários. Eu prefiro uma galera não, maior. eu sou mais simples. Mas vai lá. Não. Você é poderoso também. Um dia você vai descobrir isso, tenho certeza. Eu sou falível. Se Então, ficar um dia comigo, você vai ver o tanto de erro que eu tenho. eu também. Mas a Os meninos questão... da minha equipe era tudo fãzinho. Quando Mas eu a fui pra equipe, viram o questão, bosta que eu não, sou. mas a questão não é você ser o número 1 ou o grande popstar. A gente não tá falando sobre isso. A gente tá falando sobre Qualidades boas. sair. Eu creio que você seja uma boa pessoa, creio que você seja um bom pai, um bom esposo, um ótimo profissional.
A gente não está falando de qualidade de pessoas aqui, jamais. E uma boa luciferiana, ela tem a elegância da sabedoria. Você nunca vai ver levantando a voz, falando... Então existe maus luciferianos? Não, existe covens de luciferiano, assim como existe mais de 5.000 ou 6.000 igrejas neopentecostais, Então pentecostais. eu quero aplaudir a sua sinceridade e também falar Mas, que claro, existe vários Existem picaretas e pessoas. falsos profetas que a Sim. própria Bíblia fala deles. sim, existem Porque muitas pessoas às vezes veem o debater e mas e o pastor que faz isso e aquilo? A nossa fé não é a fé das pessoas, é a fé do livro. Se a pessoa não segue o que a Bíblia ensina, aí é um problema dela. Não Tudo significa bem. que a Bíblia ensina Então, aquilo. vou te falar. Sofia, ela... Pela primeira vez que o nome dela significa sabedoria, pela primeira vez, ela faz algo sem o seu íons masculino, porque tinha o equilíbrio do masculino e o feminino. Ela cria Javé como teu filho. Você quer saber por que essa dimensão não é exterminada? Porque Sofia bravamente está lutando junto com vários seres, tá, primordiais para libertar a nossa mente dessa prisão. Ok? Não estou falando de Israel. Eu estou falando da lei javeísta. Não estou falando nem de Cristo, estou falando da lei javeísta, que não é demiurgo. Alguns vão falar que ele é um demiurgo e está tudo bem. Nós, o meu coven, a Ordem da Lua Vermelha, não vê... Você não acredita que o Deus da Bíblia é o demiurgo? Não. Você acredita que O demiurgo... nome dele é Javé. Só que aí você acredita que o demiurgo... Só pra eu entender a fonte aqui pra eu conseguir depois Tá. responder. Deixa eu te dar... Porque Deixa eu te mostrar qual é. Porque como tem o docetismo e o gnosticismo no primeiro século, eu tô Sim. tentando entender de onde vem a origem. Então eu vou te trazer, eu quero que você fique com a mente aberta também. Totalmente aberto. Ok? Tô aprendendo, vamos lá. Sofia, então, cria Javé. Erro dela. Sofia errou. Errou. Então a sua Deus, ela erra. Claro. Ela errou. Entendi. Porque ela não poderia criar Javé. Houve um desequilíbrio cósmico. Criou ele com uma característica, criador. E, por exemplo, se eu dou uma tela na mão de um artista, ele vai criar, criar e criar. Ele tem, né, a característica de Criatividade, criar. vai criando. Aham. Então ele criou, sim, anjos, tá certo o que você falou. Arcanjos, sim. Querubins, sim. Jesus já estava com ele, sim. Lúcifer foi o primeiro. Antes dele criar todos, ele criou Lúcifer. Vocês acreditam no nome Lúcifer mesmo? Porque, por exemplo, o nome Sim. Lúcifer vem com Jerônimo na Vulgata Latina. A Bíblia não fala qual é o nome dele. Dá atributos. Satanás, antiga serpente, demônio, que na verdade são qualidades e não um nome específico. Lucifer. Mas você acredita que o nome Sim. dele mesmo, se Sim. tivesse o RG, estaria lá Lúcifer. Sim. E qual é a origem desse nome? Porque eu defendo que vem de não Jerônimo da posso Vulgata falar. Latina. Nunca vai ser desvendado, só para quem está dentro do meu couve. Quem não tem capacidade. Então, tipo, tem que galgar. Não precisa nem galgar, precisa ser... Por exemplo, luciferiano todo mundo pode ser, porque é teoria e filosofia. Mas tem Ok? uns níveis. Claro, você tem obreiro. Vamos fazer uma conotação? Obreiro, diaconisa, presbítero, pastor. Não é assim? Então, a igreja que faz isso, que eu realmente concordo que tem, que coloca essa escada, não é bíblica, né? Porque não se Jesus, existe uma Jesus hierarquia. fala que o maior é aquele que serve, não aquele que é tem servido. uma Né? hierarquia, em tudo tem uma hierarquia. Não? Como não? Reino de Deus não é questão lá. de hierarquia. Império tem. Reino de Deus vamos é entrar aí. organizacional. Tá, vamos entrar aí. Deixa eu falar aqui. É que você abriu a caixa da hierarquia, mas pode ir vendo? lá. A gente vai falando aqui. Mas deixa eu falar aqui pra ti. Você tava no Demiurgo. Demiurgo não, Javé. No Javé, Não acredito verdade. em Demiurgo. Acredito em Javé. Ah, entendi. Então o Demiurgo você não acredita que ele existe. Não acredito nessa parte agnóstica. Perfeito, Tá. perfeito. Acredito no Javé, criador, e ele criou imortais. Criou os próprios demônios. Ah, não, caiu. Nós não acreditamos nisso, que anjo caiu e virou demônio. Tem os seus próprios demônios, tem os seus próprios... Tava tudo lá guardadinho. Só que ele fez algo que ele nunca poderia fazer. Criar mortal. Era proibido. Vamos colocar nesse panteão? É proibido. E ele fez isso. Era proibido pela Sofia? Dimensionalmente, pelas consciências, o mortal não poderia existir. Eu tô fazendo uma pergunta, eu tô diante do Deus que eu creio. Eu não tô sendo Sim. sarcástico. Eu só quero Sim. entender sua linha. Como eu falei, Tudo eu não bem, te você estudei. pode perguntar e eu vou te falar. Sofia, então, não é tipo o ser soberano. Tem consciências acima dela. Tipo, Sofia é uma entidade, mas É tem uma consciência. é uma consciência. Mas é uma entidade? Porque uma... Sim, ela manifesta. Por exemplo, quando Se ela manifesta poderes, ela é um ser de entidade. Por exemplo, só pra você entender onde Sim. eu tô querendo entender. Se eu falo pra você, Deus ele é soberano. A soberania não é Deus, Nessa intrinsecamente, é um atributo. Eu concordo Sofia com você. é um atributo ou é uma entidade? Isso que eu quero saber. Uma entidade. De Perfeito. consciência. E aí, acima dela tem alguém ou não? Sim. Nós temos a 9ª dimensão, 10ª dimensão. Que, tipo, nós não temos acesso. Nem vai ter. Porque Javé tem alguns enigmas aqui na tua Bíblia. Na Bíblia cristã, não na Sim, tua, tá? sim. Não é que não é provocativo. Não, Na eu Bíblia entendi, na cristã. Bíblia que eu acredito, entendi. Sim. De boa. Que vai falar que vão ter mistérios que o homem não vai poder entender. Mas isso que eu não entendo. Tá. Você cita texto da Bíblia Claro que sim.
E você acredita só em alguns textos seletivos. Sabe por quê porque eu tô falando isso? Hum. Porque nós estamos aprisionados nessa terceira dimensão aqui por esse Javé. Então ele vai dizer que ele é esse Deus absoluto dessa dimensão. Claro que sim. Só que ele não é Deus absoluto de todas as E de dimensões. onde vem essa compreensão? Como você teve acesso a esse conhecimento? Como que alguém teve acesso a esse conhecimento? Como que você teve acesso ao seu conhecimento? Através da palavra de Deus, da Bíblia. Só isso? Só. Então você leu e você não sentiu que aquilo era verdade? Senti, eu era ateu, Então o que você Senti que era sentiu? verdade, Foi pra algo sair do ateísmo. espiritual, não foi? com certeza. Então, o que eu senti e o que foi me mostrado nos grimórios foi um contato Não, espiritual. mas Ana Lu, você não fundou isso. Você tá falando de ensinamentos milenares, então... Igual o seu. Isso. Então, só que nós aí você, estamos no mesmo só que aí você ensinamento. leu algum conteúdo, Grimórios algum... antigos. Grimórios são artefatos arqueológicos na Suméria, Mesopotâmia. Isso. Exatamente. Quando a gente estuda a história, Ana Lu, essas crenças da Suméria, da Mesopotâmia, elas não são novas, tá? Não, Por elas mais- têm quantos milhões de anos? Ah, são milenares também. Não. Eu acho errado quando alguns A cristãos mais falam que nova, só... 20 mil anos. Sim. E algumas coisas não escritas, muito vem de tradição, foram escritas posterior, assim como a própria Torá, né, a própria Bíblia. Mas, assim, ó, tá tudo bem. A questão é, eu acho que é complicado você falar que o Deus da Bíblia, né, o Javé, como você tá se referindo, que é o nome dele, na verdade, quando você vai Ele ver tem as vários letras... nomes, né? E vários adjetivos vindo desse Isso, nome. os nomes são adjetivos, mas o Sim. nome dele mesmo é impronunciável, é como se fosse um sopro. É Iá. Aí esse Iá, né, a transliteração Om? se tornou Yavé. Né? O porque o eco do universo tem isso. Seria como um sopro. Um sopro. É impronunciável o nome dele. Uhum. Na tradição cristã. Agora, o Deus da Bíblia, o que eu estou me referindo a todo momento, ele tem que ser contextualizado conforme a Bíblia. E a Bíblia diz que esse Deus é soberano. Em nenhum momento, o Deus da Bíblia é um Deus carente que tem a necessidade de que as pessoas sirvam a ele. Não. O próprio Deus encarnado falou, se vocês querem pão, não quer esse pão aqui, vocês querem o pão físico, pode ir embora. Jesus nunca teve preocupado com a sua popularidade. Sabe o que eu costumo falar na igreja? Pegue a sua reputação e jogue no lixo. As pessoas, como assim? Porque a gente cresceu com essa crença limitante. A nossa reputação tem que ser intocável. E a reputação de Jesus? Jesus, ele ficou de mal com os saduceus e os fariseus, que eram inimigos e se juntavam para ir contra Jesus. Jesus ficou de mal com o povo de Samaria, quando ele levou o evangelho para aquela mulher samaritana que era rejeitada. E Jesus amou aquela mulher, Era o papel dele. oferecendo a água que jamais ninguém teria sede. Era o papel dele que foi cumprido porque Deus não cumpriu nada lá no passado. Teve que limpar a barra. É porque Jesus é Deus, né? Hã? Jesus é Deus. É? O Jesus bíblico, ele é Deus. Ele é o verbo. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Quem discorda que Jesus não é Deus, discorda com uma crença fora da Bíblia. Se você abre a Bíblia, você estuda a Bíblia, e o próprio Jesus está falando que ele é Deus, quem vê ao Pai vê a ele, como que eu vou ir contra o que o próprio Jesus ensina? Esse é o problema. Quando eu vou debater com algumas pessoas de religiões de matriz africana ou luciferianos, Sim. eles falam que Jesus é assim, só que o próprio Jesus da Bíblia rebate a ideia deles. Qual? Por exemplo, quando as pessoas falam assim, Jesus, ele veio demonstrar o seu amor. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus veio mostrar o reino. E o reino de Deus não é só amor. Não é esse pai babão que não fala não pro filho, que fala sim pro filho. Jesus é um Jesus que fala não. Jesus é o que fala assim, eu, médico, vim pros doentes. Imagina os dias de hoje, Jesus, ô cambada de doente, vem cá que eu vou curar vocês. Quem é esse cara pra me chamar de doente? Jesus hoje seria humilhado. Ele veio para cumprir a lei? Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu? Cumpriu. Ele não pecou em nada. Então, ele foi se o único que cumpriu cumpriu a lei. Por que os cristãos, não estou falando de Israel, porque os cristãos ainda têm que praticar a lei se ele cumpriu? Mas o cristão que pratica a lei, ele é louco. Como louco? Não é pra praticar Não a é lei. bíblico? Então. Não tem os mandamentos? Você não tem que seguir os novos mandamentos? Lembra que eu falei pra você que... Não falei, mas existe o texto descritivo Os e o mandamentos são prescritivo. leis. Os mandamentos são leis. Os 10 mandamentos que se repetem no Novo e é resumido em amar a Deus acima de todas as coisas Então ele e gosta amar de ser ao adorado. próximo como a si mesmo, Então ele gosta de ser adorado. ele tem prazer em se relacionar Não. Amar Com seus ele filhos. de todas as... acima de Então todas ele as não, coisas. ele não tem que ser o único a ser amado, idolatrado? Biblicamente, sim. Então como você está falando que ele não gosta de ser amado, idolatrado? Exemplo. Vamos falar sobre hierarquia. Querubins, serafins, arcanjos, anjos. Hierarquia. Existe uma hierarquia. Então, Vamos falar... essa ideia aí ela é mais romana, né? Quando a Bíblia fala de querubim e serafim, a palavra no hebraico, queruf e o seraf do hebraico, eu não quero aqui ser muito acadêmico, quero ser até simplista para os ouvintes, mas eles são seres viventes.
Quando a Bíblia fala de anjo, primeiro, anjo tem asa? Me mostra na Bíblia que anjo tem asa. Isso daí é uma criação católica. Que vem do Mas a gente não Deus está falando do grego, catolicismo. dos deuses gregos. Biblicamente, querubins e serafins, Eu vou- eles eu tô foram explicando, formados eu tô explicando. para estar no trono de Deus cantando Não, também é uma ou criação. adorando. A Bíblia não ensina isso. Então a Posso Bíblia, falar o que a Bíblia ensina? então a Bíblia, ela vem com bases e bases e bases Lu, canônicas, Ana Lu, deixa eu explicar o que a Bíblia ensina. se Deixa eu trazendo explicar o que a Bíblia ensina, contradição. porque é o seguinte, se você escrever aqui pra mim, vou dar um exemplo nosso, isso daí é exemplo de internet. Ah, Se eu escrever um 6 aqui e você não vir ver na minha ótica, na Não, sua sim. ótica, você vai ver um 9. Então tem muita gente que interpreta a Bíblia, mas lembra que ainda que tenha várias interpretações, existe uma verdade que a Bíblia quis expressar. Se a pessoa não está enxergando, aí é um problema da pessoa, não da Bíblia. qual é a verdade? Eu vou explicar sobre os anjos, mas vamos ficar nos anjos, senão abrir outra caixa e vai... Tudo bem, fala sobre os anjos. Querubim e serafim são seres Hum. viventes. Quando a Bíblia fala de anjo, o anjo não tem asa. Prova, eu provo. Gabriel apareceu para Maria, tinha asa. Sempre que a Bíblia mostra um anjo, é um jovem, na figura masculina, que não tem asa. Quando a Bíblia fala de asa, de vários olhos, que tem uma questão alegórica. Os vários olhos, as asas é a questão de se mover. Epifania, né? Exatamente. Uma epifania. Exatamente. É uma questão alegórica. Se eu ficar imaginando uma roda gigante, literalmente, a mesma coisa quando a Bíblia fala no Apocalipse. Vai sair uma besta com diademas e vai ter 7 chifres. Meu Deus do céu, se a pessoa literalizar aquilo lá, tem gente que literaliza. É por isso a importância do estudo teológico. Tem gente que acha mesmo que vai sair uma besta da água. Não, isso é coisa. O mais 666 vai ser um chip. Tem pastor que ensina isso, vai ser um chip que vai ser colocado. Não. Quando a Bíblia Legal, fala eu do até lancei o arquétipo do 666, tá? arquétipos, a Bíblia trabalha com isso, inclusive na tradição judaica. Até com numerologia, porque todos os livros, tribos que foram divididas, 12 tribos, 12 apóstolos. versículo, tudo isso, se Sim. você juntar, são códigos de acesso. Tem vários E códigos. a E esses Bíblia. códigos de acesso Exato. não são para essa dimensão. E isso não é único da teologia bíblica. Tem essas outras ideias também, que é que o nome teologia, só para o pessoal entender, não é uma coisa dos evangélicos, tá? Tel significa Deus, é o estudo Elogia do e Deus. estudo sobre Deus. Qualquer pessoa que acredita em um Deus ou em Deus, Você ele tem uma teologia. tem uma Tanto que teologia. nós temos uma teologia luciferiano. luciferiana e uma filosofia luciferiana. Exatamente, perfeito. Então, assim, eu te expliquei sobre os anjos, dei uma pincelada do 666, que quando fala que vai estar na mão direita e na testa, mão direita, quando eu falo meu braço direito, controle, testa, pensamento. É um livro que tem alegorias, mas que muitas pessoas trazem pro literal. Por isso que a Bíblia, lembra que eu iniciei falando? Texto fora de contexto já era pretexto. Então, por isso que, quando nós falamos dos anjos, não é uma questão de hierarquia, é de função. Vou te dar um exemplo. Tem 2 médicos. Um é cirurgião e um é pediatra. Ah, o cirurgião, ele é melhor que o pediatra. Não, ele não é melhor. Ambos Não, são todos médicos. estudaram sobre aquilo. Só que eles exercem foram. funções diferentes. Vou dar um exemplo, a gente brincou do Santos, que é sofredor aqui, né? Quem é mais importante, o goleiro ou o atacante? Os dois, não tem hierarquia. Os dois exercem funções diferentes. É a mesma coisa que a Bíblia ensina do homem e da mulher. Quem é melhor? Não tem melhor. Os dois exercem Vamos falar funções aqui desse diferentes. anjo. Se esse anjo, vamos falar aqui sobre um outro contexto. Esse anjo apareceu, uma epifania, ele apareceu, ele veio desse céu e apareceu para Abraão, para Ló, para Maria, para várias pessoas. E quando Jesus, depois de um bate-papo ali com seus 2 discípulos, sobe e vai ter com Elias e Moisés. E eles se transfiguram, eles aparecem. Aí, qual é a diferença hoje? Uhum. Porque, por exemplo, eu tenho uma pombagira chamada Dona Sete Facadas. Ela teve a história dela aqui nessa terra, muito poderosa. Ela aparece para mim. Qual é a diferença dessa mulher que foi como Elias e Moisés, que andou e fez uma transfiguração para Jesus? Qual é a diferença? Vamos lá. Fala Primeiro pra que mim. a Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. Elias e Moisés não morreram, né? Eles foram tomados. Então, Tomados em quê? eles foram tomados com uma ideia que a Bíblia ensina do corpo glorificado. Eles não conheceram a morte. Até tem uma teologia escatológica que acredita que as 2 testemunhas serão eles. Não é a linha que eu defendo, mas existe essa linha. E eu respeito, apesar de discordar, né? Então, mas eles foram para outro lugar, Ana Lu, né? Não abre caixa, que senão não explica. Não, mas eles não Vamos foram ficar na para outro lugar. transfiguração. Eles não foram para outro lugar? Não. Eles foram para onde? Vou explicar. Primeiro que eles não vão pro céu. A ideia ali do texto, quando você lê, Pedro, ele acredita que aquilo é tão real que ele fala de construir tendas para eles se hospedarem. Então não foi só Jesus que viu, Pedro também viu. Isso, né? Exatamente. Jesus levou apenas Pedro, né? E Tiago e João ao monte, que eram os 3 mais próximos. Tiago estava mais abaixo, também viu. Os 2 viram. Pedro, Tiago e João. Uhum. Perfeito. É isso mesmo. A palavra no original ali é Rorama.
A palavra Rorama, ela traz uma ideia de uma visão muito real. Então eles estão tendo uma visão ali muito real do que está acontecendo. Tanto que o texto vai falar que o rosto ele brilha como o sol, as vestes elas ficam resplandecentes, e ali vai aparecer realmente Não era real? Moisés e Elias. Então, Era é- holograma? não, Era o quê? não existia holograma, né, na época. Será que não? Não. Tá, alguns falam que Jesus também foi um holograma na É, cruz, fala mas que tudo Jesus era bem. um lunar, que era Mas vamos alienígena, lá. reptiliano, fala um monte de Se coisa. um eram monte de eles doideira. dois, eles não estavam no céu, aonde que Eles eles estavam estavam? tendo uma visão. O texto não fala que eles subiram pro céu. Não, ele apareceu na Tudo terra. bem, não tem Tá, nada a mas ver de eles céu que eles desceram. subiram, não Eles existe. desceram. E aonde que estava Elias e O Moisés? texto diz que Elias, aliás, o texto diz que Moisés e Elias, eles estavam lá. Se ok, consultando. Ok. O texto não fala isso. O texto fala que eles não estavam tendo consulta, necromancia lá. Não foi nada disso. Ok? Eles estavam lá. Jesus estava lá presente. E por que só Moisés e Elias? Porque são aqueles que não conheceram a morte. Ok? A Bíblia não fala que eles morreram. Ok? Fala que Deus tomou eles e eles não conheceram a morte. Por isso que eles aparecem aqui e eles têm essa experiência espiritual. Em nenhum momento eu neguei a experiência espiritual. Agora a gente tem que pegar o texto, não pode criar falando que Então, eles foram vamos lá. pro céu ou que eles invocaram mortos. Tudo bem, Não é isso eles, que o texto eles fala. eram humanos que foram pra lá. Quando eu faço uma invocação, Não, eles não eram humanos que foram pra lá, não. foi pra algum lugar. Eles Eles foram estavam pra num onde? monte e teve Não. uma visão Aonde? espiritual. Eu falei da palavra Tá, Rorama. mas eles foram com o corpo glorificado pra onde? Moisés e Elias Não, pra onde que eles tinham um corpo glorificado porque já não estavam mais aqui na terra. Eles foram tomados por Deus. Agora, Pra os onde? apóstolos não estavam com o corpo foram? glorificado. Não, sim, mas pra onde Elias e Moisés foram? Eles estavam aonde? Eles estavam em um monte. Não. A questão geográfica aqui eu não me lembro agora, é só ler Não, no não tô texto. falando isso. Eu tô falando, Moisés tá falando pra mim que Eles Moisés tiveram uma e visão. Elias... Tá, mas Moisés e Elias estavam onde? No céu, no inferno, na quarta dimensão, onde que eles estavam? Eles tiveram uma visão, eles estavam aqui e tiveram uma visão. Não, você não tá conseguindo me responder já. Eu tô te respondendo. Não, como? Eu não tô te respondendo como você quer. Não, como que... Aonde eles... Por Aqui, exemplo, aqui no eu ligo Expressa pra que foi você, igual o apóstolo eu Paulo. ligo pra você, eu sei que você tá em São Paulo, eu tô no Rio de Janeiro porque eu moro lá. Eu sei que você tá em São Paulo. Aonde que esse corpo tá? Se ele tá glorificado, ele tá no céu, então com Deus? Moisés e Elias? Sim, Então você tá falando de Moisés e Elias? exatamente. Sim, eles estão no que a Bíblia chama de Então seio de eles Abraão. têm o direito de descer até a Aguardando terra? o juízo final. Então eles têm o direito de descer? Se- Por que juízo se final Deus se eles já quiser, foram? Eles têm o juízo Ah. final para toda a humanidade. Então eles têm o direito de descer. Aqui. Tem. Por que não tem? Não teria? Se Deus quer, Então, se eu faço uma invocação, vamos colocar de seres primordiais, nem a pessoas carnais, tá? Que tiveram esse corpo glorificado. Uns daimons, Anunnakis, Pleidianos, que estão em outra galáxias. Se eu tiver um você contato... acredita em pleidianos? Com certeza. Estão aqui lutando... por que você acha que a gente está aqui falando para milhões de pessoas? Eles estão em nosso meio. Não, porque a tecnologia foi dada através dessa grande luta. Porque senão seríamos primitivos. Se hoje eu falo de luciferianismo, e se hoje você fala de Cristo e de Deus, né, do seu Deus, graças à grande... Celeuma que os pleidianos Força. deixou. Essa celeuma, então, que os pleidianos deixou, né? Porque várias visões Não só os diferentes. pleidianos, né? Os sirianos, vários. Não existe só... Você acredita que existe outras pessoas além daqui? Eu Outros seres? Ou outros- só nós? Não, Só existe existem os outros humanos? seres. Né? A gente falou aqui dos querubins, né? Dos Não, serafins. só isso. É o que a Bíblia apresenta. Muito bem. Essa A Bíblia fala dos apresenta. nefilins, né? Tem vários estudos. Nefilins não. Nefilins foram aqui na Terra. Sim. Agora, em, Mas a gente em tá falando seres de com outras. anteninhas que tá observando, que parte da premissa é que nós não somos superiores a eles, que são seres superiores. Não, nós não somos superiores. Nós estamos buscando essa evolução de contato. Porque senão você vai viver, morrer, voltar. Enfim, vamos falar. Então eu vou lá, eu convoco os meus daimons lá, eles aparecem para mim. Qual é a diferença de eu fazer uma invocação de um daimon ou de um Exu? A diferença Qual é que é? a diferença, uma coisa é Jesus falar, é assim, eu vou dar uma experiência pra vocês. Outra coisa é você invocar. Não existe isso. Mas Moisés não foram em uma feiticeira invocar o espírito de Moisés veio? Não, aí é outro texto. Não, Você tá não, indo lá mas- pra 1 Samuel. não, mas a falando- gente está falando sobre isso, Eu sobre a posso fa- invocação. Vamos falar desse texto, Porque então? nós somos inteligentes e estamos costurando os Sim. textos para termos Ana Lu, uma teoria. Vamos sair de Moisés, então vamos lá pra 1 Samuel falar da feiticeira de Endor, Saul, profeta Samuel. Eu posso Sim. explicar, mas eu preciso de um tempinho. Você ficar me interrompendo, eu não Ah, consigo. você é inteligente, eu gosto de time rápido. Não, eu sei. Então vamos lá Não é? rapidinho. Ó, Nós temos tudo na ponta da língua. Eu sei, Tem eu que sei. ser rápido. Não, Então, imagina. Ó, Pô, se você quiser pedir, hoje é o dia dessa dieta. Ó, eu vou elogiar a Ana Lu aqui. Inclusive, sempre que alguém me chamar pra debater, eu vou indicar Obrigado. você. Até o pessoal tá muito respeitoso aqui, né, que tá assistindo. Por quê? Porque às vezes você vai debater esse assunto, o pessoal só quer o corte, que é o mesmo. Aí eu tenho que entrar.
Porque o pessoal quer. Aí eu tenho que formar a cara. Então você não debateu com o verdadeiro luciferiano. Eu acredito, porque essa conversa aqui, por mais que eu discorde 100% de você, tá muito acadêmica, tá legal. Ótimo. E é assim que tem que ser. E é assim que Parabéns. tem que ser. Parabéns. Eu nunca vou levantar minha voz pra você. Muito Eu nunca bom. vou xingar a sua família. Eu nunca vou trazer algo para ter corte, porque a gente não precisa disso. Eu tenho a minha missão, você tem a sua missão. A sua missão é pregar Cristo, a minha missão é libertar pessoas Do Cristo. aprisionamento do Cristo. Do Cristo que você prega. É isso aí, Vamos mas lá. com respeito. Eu avisei Israel, falei pra ele, falei que vocês são muito respeitosos, né? Sim. E eu quero parabenizar os dois também, que tá muito Obrigado. bom e tá indo legal. Dificilmente a gente consegue levar um debate sem colocar tempo, sem ter que interferir o outro, porque às Isso é vezes muito um bom. se empolga ou não deixa o outro Sim. falar. Então tá muito bacana. Por isso que eu tô deixando rolar aqui, tá Porque legal. quando a gente fala de uma caixinha e abre outra, porque as ideias elas vão se conectando. Sim, sim, E o com raciocínio é certeza. isso mesmo. Com Quando a gente certeza. está falando com duas pessoas inteligentes, não é porque você não é da minha filosofia, da minha teoria, que eu vou te desmerecer. Exato. Claro que não, até porque você é um ser humano que está buscando essa evolução. outra, não, eu já já tenho evolução. Já, Tá de- buscando. já Boa. debati com vários luciferianos que não sabem explicar até o que acredita bem. Sim. Enfim, tá ótimo. Mas assim, ó, indo lá pra primeira Samuel, o que que acontece lá? Pra feiticeira de Endor. Qual que é a história lá? Resumidamente, que a Ana Lu citou que realmente tá na Bíblia. O profeta Samuel, lá no início do capítulo, ele tá orando por Saul. Porque Saul tá fazendo tudo diferente do que Deus ordenou. Aí quando o profeta Samuel tá orando, Deus fala assim pra Samuel, Samuel, até quando você vai ficar orando por esse cara que não quer nada com nada? Vai lá pra casa de Jessé, que de lá eu irei levantar um novo rei de Israel. É aí onde é levantado Davi. Inclusive, meu livro aqui que eu vou falar depois, eu falo sobre Davi. O nome é Quem é o Gigante da História. Aí, mas eu vou deixar o meu pro final. Aí o que que acontece? Saul, ele não está mais na presença de Deus, porque ele foi desobediente e Samuel agora vai proclamar outro rei ali através da presença de Deus. Beleza. Samuel, ele morre. Quando Samuel morre, quem é que fala? Quem é que é a voz dos homens para Deus? O profeta. O profeta, ele vai levar a indagação dos homens para Deus. E aí, o que que acontece? E a indagação também de Deus para os homens. E aí, o que que acontece? Saul, ele fica desesperado, que ele fala, eu preciso me consultar com Deus. Só que o profeta morreu. Como que eu vou me consultar com Deus agora? Quando as pessoas ficam desesperadas, que eles não têm a resposta que eles querem, eles procuram outros meios. Isso é o brasileiro, isso Mas daí é o você ser acha humano. então que Samuel não era Samuel? Vou explicar o porquê. Vou te dar Não era? Vou te explicar os códigos. A Bíblia deixa Fala os pra códigos mim que por não que é. que não era. Vamos lá. Aí chega lá, Saul chega na feiticeira. Primeiro, Saul, ele quer que Deus responda a ele, continuando desobediente. Deus falou, não se consultar com feiticeira. Aí Saul, eu quero uma resposta de Deus. Como que eu vou ter essa resposta de Deus? Fazendo aquilo que ele não ordenou. Primeiro código, ele vai se consultar com a feiticeira. Segundo código, o texto diz que a feiticeira fala que vê um homem de capa preta subindo. Peraí, sempre que Deus usa algo espiritual, um anjo, um mensageiro pra falar com os homens, Desce. é do céu pra terra, não é da terra pro céu. Segundo código, Mas Daniel tem várias... nunca da terra pro céu. Sim. Nunca da terra pro céu. Sim. Terceiro, Procura Daniel aí pra mim quando ele foi no chão, ele teve um encontro. Sabe por que o luciferiano pode procurar, não tem. tem? Mas só pra terminar aqui, Tá, só pra vai terminar lá. aqui. Beleza, então primeiro código, lembra? Ele tava fazendo algo que desagradava a Deus, que era a necromancia. Condenado por Deus. Segunda coisa, ele vai lá e vê, e a feiticeira diz, eu tô vendo um homem da terra pro céu. Terceira coisa, em algum momento fala que Saul viu alguma coisa? Não. É só a feiticeira que vê. E o texto fala que ela se assusta. Aí tem vários debates teológicos. Eu entendo que Ela se assusta porque Samuel, ela conhecia Samuel. ela não ela- conhecia. Como? Esse é o quarto código. Se Samuel era... A feiticeira tá lá na região de Endor. Como Era que ela um vai conhecer profeta? Samuel? Não conhecia Samuel. Não, peraí. Samuel era conhecido em todas as cidadelas porque ele andava e profetizava nas cidadelas. Só profetizava Como? para o povo hebreu. Ele era profeta do povo hebreu. Se ele fosse lá com as feiticeiras, a feiticeira ia falar, vai caçar Ela pouquinho. conhecia Samuel. E quando Samuel se apresentou O e falou, eu sou texto Samuel. Não fala Sim. que ela conhecia. Alguns teólogos vão trazer isso e a Bíblia... Realmente, Então, realmente. Então, por que que a Bíblia, que não aceita necromancia, essa é uma pergunta. Por que que a Bíblia, que não aceita necromancia, vai permitir que um texto desse seja colocado? Você vê como a Bíblia é verdadeira? Se a quê? Bíblia fosse uma criação dos homens, o que, que os homens iam fazer? Vamos tirar esse texto. Mas não é uma criação Mas do é homem? tão... Não. É o quê? É uma tradição milenar que foi escrita, assim como no luciferianismo. Hoje, se eu pegar um livro de luciferianismo, foi uma tradição que alguém escreveu. Nós só acreditamos que essa tradição foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. E essa inspiração, agora a gente fala assim, bom, fui Já inspirada. abriu outra caixa, eu nem respondi aqui. Mas vamos dar processo. Vamos lá. Essa inspiração, você sabe que o homem, ele tem problema, ele tem vários problemas, né, anímicos, né? Que pode ser o mental, Sim. pode ser emocional e até mesmo físico.
Consegue alguém trazer um café sem açúcar pra mim, por Sim, gentileza? sim. Por gentileza. Essas pessoas, como muitos seres, né, humanos, que receberam uma inspiração, nesse momento, também não pode ter escrito o que o homem quis? Você crê que foi totalmente inspirado? Porque tem os livros que foram reformulados, cada Os um apócrifos, Sim. deuterocanônicos, principalmente depois do Concílio de Nicéia, Concílio de Nicéia, que Entendeu? teve esse debate. sim, Tivemos o Concílio de Trento, o da aonde, Capadócia. sim, aonde ali os duques viraram papas, sacerdotes. Tinha essa questão da igreja, depois de Constantino, misturar e a igreja mandar até mais do que o rei. Influenciar Sim. nas decisões. Então, a minha pergunta é, eu não vou entrar no mérito, porque a tua igreja queimou, eu sou uma bruxa também, me queimou como bruxa. Não vou entrar nesse mérito, porque aqui, em vários debates já falaram isso. Não quero saber se foi o cristão, se foi Javé, se foi o Papa, quem foi, eu não quero saber. A igreja queimou até os próprios Aconteceu. bispos, né? Quem Entendeu? discordava, ela queimava, não era só as Então, bruxas, né? Era, Até Martim Lutero, era o como protestante, regimento foi político e religioso que Sim. havia naquele momento ali. que nós, como Entendeu? protestantes, somos contra. Por isso a reforma protestante no século XVI. Muito bem. Então, vamos lá, que eu até me perdi. Tá. Então, você acha que esses livros, eles podem ter tido uma deficiência nessa reformulação devido ao seu mental, ao seu espiritual? Porque pode ter pessoas ali que podem ter sido uma ação do homem, Sim. ou não. Como essa. Porque você falou, a Bíblia não mente. Mas será que esse homem escreveu essa deficiência de colocar esse versículo aí? Porque não precisaria ter para ter esse debate que a gente está falando agora, em 2026, no século XXI. Ó, eu vou ser bem honesto no que eu vou falar aqui. Eu não posso ser desonesto e falar que não existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, assim como existe a possibilidade do luciferianismo não ter preservado a verdadeira tradição dos ensinamentos, até mesmo porque tem várias vertentes, não só na minha questão do cristão, mas no luciferianismo, como você Sim. mesmo afirmou. Sim. Então, essa possibilidade, esse problema, esse questionamento, não parte só da minha visão, parte da sua também, Ana Lu. Aí, como que a gente trabalha essa questão? Primeiro, ponto, fé. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Fé. A gente crê que o Espírito Santo, ele guiou e ele preservou o que era para ser preservado. Ah, mas isso daí é uma questão de fé, não tem prova cabal. Bom, qualquer coisa que transcende, que é uma questão de fé, nem sempre você vai ter uma prova cabal. Se você falar de uma experiência que você teve quando estava você sozinha, qualquer pessoa pode usar o seu lado ateu e falar, isso daí você não tem provas. Então nem Um tudo processo químico. tem várias questões. Beleza. Ah, mas é só a fé o seu argumento? Não. Nós temos a questão também da dominação. Se a igreja, ela tá num processo, porque eu defendo que a igreja, de fato, ela é católica e é apostólica. Eu só não defendo que ela é romana. Eu explico. Na semântica. O que é ser católico? É a igreja universal, significa universal. O que é ser apostólica? A própria Bíblia diz em Atos, permanecendo na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos receberam a doutrina de Jesus. Ok? O Messias. Agora, quando entra a palavrinha romana, aí o que nós vemos hoje, na verdade, é o romanismo. O que é o romanismo? É o que Constantino, é o que a igreja que dominou, que apesar de eu discordar... Mas os livros canônicos vieram depois de Constantino. Eles vieram posterior mesmo, mas a questão é, se nós estamos num contexto de dominação, seria interessante deixar todos os livros, não tirar do cânon. Você acredita que na Biblioteca do Vaticano existem rituais aonde a Bíblia, que foi inspirada lá atrás, que foi tirada, muitos livros, ensina rituais de magias e invocações? Pô, no livro que tá na Bíblia Católica, se eu não me engano é o Tobias, tem ritual lá, e deve ter, na Biblioteca do Vaticano tem vários escritos, principalmente de outras crenças, de outras culturas, eu acredito nisso. Isso foi aprisionado para algo. É que assim, quando a gente fala... E por que não um cristão usar? Então, quando a gente fala do Vaticano, a gente tá falando de uma linha que eu não sou adepto e que, tem a questão do... Você vai na Praça do Vaticano, tem um obelisco lá. Se você estudar o obelisco é pagão. O que o obelisco está fazendo lá? O sol que tem nos santos da igreja... Eu defendo que os santos da igreja romana é o panteão dos gregos com uma roupagem nova. Então, assim, eu não sou católico apostólico romano. Eu sou protestante. Mas eu acredito que tem livros, tem muito conhecimento, não só lá, mas no mundo, escondido. Não quero ser aqui o teórico da conspiração, mas existe. A gente pode até pegar a história dos templários, da dominação, que eles eram os cavaleiros da igreja romana e etc. Sim. E tá tudo bem. Mas, quando entra no quesito da fé, Ana Lu, a gente tá falando de um livro da Bíblia, escrita por 40 autores diferentes. Nós estamos falando de Isaías, que
profere coisas que se cumprem em Cristo e são personagens que não se conheceram na ideia do Cristo homem, eu acho que é muita coincidência para você pegar várias profecias e se cumprir. A Bíblia é muito. É você acreditar numa coincidência berrante, falar que aquilo é obra do acaso ou obra do homem. E quando a gente pega um grimório lá de 50 mil anos, que traz toda essa consciência acima de Javé. Porque o que eu compreendo? Que Javé, nessa 3D, na 3D já fala terceira dimensão, na matéria, tá? Onde que a gente foi criado. Ele é o rei, ok? E ele não quer falar assim, Jael, tem algo lá. Pronto, a tua mente está bloqueada, para isso não adianta, é um debate que vai ser eterno, só vivendo experiências de desbloqueio realmente. Ok, a gente não está aqui para convencer um outro, você não vai me convencer, eu também não vou te convencer, e tá tudo bem por isso. É pecado querer Tá. convencer o outro, né? Tá. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Se eu querer te convencer, eu já tô errando já. Então você acredita que existe um espírito que pode entrar dentro do teu corpo e habitar em O você. Espírito Santo que mora em nós é o próprio Deus, é a doutrina da Trindade. Ele habita em nós. Mas como que um Deus, que é um ser primordial, com tanto poder, pode habitar dentro de você? Nossa, mas aí tem várias perguntas. Como que eu vou acreditar num Deus que é eterno, que é o Alfa e o Ômega? Vamos voltar lá. Deus não se explica, né? Não tem como eu, com a minha mentalidade finita, tentar explicar Porque o nós eterno. temos só um átomo de pensamento. Como que a gente pode ter um átomo entre zilhões e zilhões de átomos formando ideias dentro dessas centelhas divinais, não divina, falar que eu sou certo e você errado? Seria muita prepotência da minha parte dizer, não, o meu grimório luciferiano é que é o certo e a sua Bíblia é errada. Você Nós acredita na estamos em verdade processo relativa ou a verdade absoluta? Lu? absoluto. Você acredita na verdade absoluta? Então, existe uma Alguns- verdade que tá errada, né? Hã? Se a verdade é absoluta, alguma das linhas tá errada. Ou Sim. eu ou você tá errado. Sim, Então é isso. Então não é prepotência. É a É crença de uma verdade prepotência. absoluta, certo? é prepotência. Quando eu falo que a minha verdade só é a minha verdade e a tua não pode... Peraí, então você acredita no relativismo, você defende o relativismo. Não. Tá. Você defende que a verdade é absoluta. Sim, Perfeito. Qual verdade é a correta, a minha ou a sua? nenhuma das duas. E qual que é? Nós estamos nos... Então isso é relativismo, não? Não. Porque, por exemplo, Relativismo é que acredita no todo. isso daí seria Você mais um acredita no universalismo. todo? Não, relativismo é o que acredita em todas as verdades. Você acredita em todas as verdades? Eu acredito que existe uma verdade. Então você acredita na verdade absoluta. Isso. Eu também. Qual que é a verdade absoluta? A minha verdade absoluta é que Javé aprisionou essa terra. Não, mas não é minha. Senão é relativo. Pra ser absolutista, você tem que acreditar em nenhuma verdade absoluta. Eu posso acredito- rejeitar a verdade Não, absoluta, mas eu ela é absoluta. acredito que Javé me criou, que criou Jesus, que criou Lúcifer, Satã. Ele acredita nisso tudo. Tudo bem. Lúcifer não é o anjo caído, porque eu não te expliquei a minha ideia. Lúcifer não é o anjo caído, ele viu a criação, ele veio para essa terra para tomar conta dessa terra. Aonde está escrito isso? Não na sua Bíblia, porque ele não ia contar essa verdade. Então, é aí que tá a questão. Mas A não é todo relativismo. momento você cita a Bíblia Mas não e é cita Lúcifer relativismo. conforme a Bíblia. Aí você cria uma história que não tá na Mas, Bíblia. mas você só acredita nela. Ela é a tua verdade absoluta. Não, eu acredito em tudo. Eu só Não. rejeito algumas coisas que eu não acho que é verdade. Não, você falou mas que acredita existe. na verdade absoluta. Não, eu acredito que a Bíblia é a verdade absoluta. Agora, eu acredito que exista a sua visão, que exista a sua compreensão. Só não concordo e não enxergo ela como uma verdade. Mas existe. Então, relativismo. Então, você tá no metá-metá. Não. Você não tá é. no, você tá no Relativismo. metá-metá. Vamos para a semântica da palavra. O que é ser relativista? Relativista é falar, a Ana Lu e Israel não tem certo nem errado. Os dois estão certos. Isso é relativismo. Eu acredito e afirmo que a sua visão, ela não existe, que ela está errada. Eu não acredito em pleidianos, você está errada. Por mais que eu respeite você 100%, eu discordo 100%. Sim. Então, a verdade absoluta, eu acredito que é a Na Bíblia. tua Bíblia. Viu como não é relativismo? É absolutismo. Entendeu? Mas você acredita em outras verdades? Fora da Bíblia? Não. Não? Não. Fora da Bíblia, não. Me fala uma verdade fora da Bíblia. Me convença. Eu vou te falar uma coisa. Como que nessa criação, por que Deus, sendo ele Deus, ele fez a mulher? Vou te provar como Sofia existe. Deus ele fez a mulher, Pra quê? biblicamente, para ser auxiliadora, Não. para estar da... Não, biblicamente, eu acredito na Bíblia, eu tenho que explicar segundo a minha verdade. Tudo bem, então eu vou Deixa te eu explicar explicar. segundo a minha verdade. Por que a mulher... Por que ele precisou fazer a mulher? Ele fez só para Ele não reprodução. precisou,
Ele quis. E não foi só pra reprodução, Ana Lu. Como? Isso daí é uma Como das que qualidades que a mulher tem, que na verdade é um privilégio. Eu Não. queria ter o privilégio de saber o que Sabe é ter por um quê? ser. Minha esposa tá grávida, deve ser magnífico você ter uma vida. Mas você dentro de poderia. você. Eu não Porque- posso ficar grávido, não Por tenho quê? útero. Biologicamente eu não Porque posso. ele não é o ser absoluto, como ele diz, porque tem uma mãe, que é a Sofia, Tudo que é a bem, criação. Tudo bem, mas não é biblicamente isso. É uma ideia A sua, sua Bíblia. Então eu mas quero não que tá na você... Bíblia. Eu Tudo tava bem. explicando. Deus, ele Então fez é a mulher. minha verdade. Ele falou assim, ó, e viu o homem e viu Deus, aliás, desculpa, que o homem estava só. Ele Uhum. fez o homem cair num sono profundo e da costela ele fez a mulher. Não fez a mulher dos pés para ser pisada e nem da cabeça para ser superior. Fez da costela para ficar ao lado, auxiliar o homem. Ser submissa, que submissão não é ser escrava, Diz alguns pastores que é sob missão, não tem missão. é Ele ficar, está sobre a missão. é estar sobre a missão do missão? homem, glorificar a Deus. Essa é a missão do Ah. homem. Agora o pastor idiota que Sério? fala que mulher submissa é ficar sendo uma empregada dentro de casa é um babaca. Você crê que É toda um tonto. a já fico com raiva só escritura de falar. é divinamente inspirada? Ela é totalmente inspirada por Deus. É a palavra de Deus, inerrante, infalível. Palavra de Deus. Totalmente. Se você pegar Então ela foi adulterada. Não, ela é Como perfeita. não? Deus preservou a palavra de Deus. Se ela vem tomando outras formas, A mentira tem perna curta, né? Mentira tá durando há ela não anos foi aí. adulterada. Se você pegar uma Bíblia e botar num presídio, não precisa ter ninguém pra ensinar lá. Daqui a 10 anos vai ter uma igreja lá. Que livro é esse? Que é o mais vendido, que é o mais odiado, o mais criticado. É o livro que mais transforma. Aí é uma verdade, você pode pegar o IBGE, o livro que mais tira pessoas das drogas, do crime, do adultério, que faz a pessoa ter um estilo de vida diferente, é a Bíblia. Você concordando ou não? É a Bíblia. Ao longo dos anos. Você pega pessoas que eram assassinas, pessoas que eram... O Porque- Estado não consegue porque- tratar o que a Bíblia trata. O que as igrejas porque tratam gratuitamente. Elas acham que elas estão nesse pecado. Não, mas não é... Ana Lu, peraí. Pecado. É ruim um cara que tá assassinando, roubando, parar de fazer isso? Mas não é ruim, mas Então- eu não consigo entender que esse mesmo Deus que fala que resgata é um Deus que também ele traz a pedofilia. Aonde? Ué, quando uma criança de 11 anos é vendida pra se casar, é o quê? Aí você tá falando que Deus vendeu a criança? Eu não tô entendendo. Não, quando ele fala assim, Israel, vai ali nos cananeus, pega aquela criança de 11 anos e vende pra outra tribo, pra ser mulher. O que é isso? Vamos lá. Então, vamos lá, sem anacronismo. Não é anacronismo, Pegar não. É um anacronismo. Que a gente tem que pegar o contexto da época. Isso é o quê? Vamos lá. Ah, então mudou, Israel. Então esse mesmo Primeiro Deus a que gente cai tem pra que cá, definir o que é então criança. existe 18 anos. O que é Peraí. criança? Criança 11 anos? Você vai deixar? Vamos lá. Criança de Você 11 sabe anos. muito bem que a idade das pessoas viverem na época, a maioria morria menos dos 40 anos. Como? Você sabe muito bem que Sara morreu com quantos a anos? própria Maria tinha... Não, mas aí... Não. Peraí. A gente tá falando do Velho Testamento. Sara foi mãe com quantos anos? 90. Vamos lá. Como que elas morriam com 40? Você sabe que a idade que é dita na Bíblia não é a mesma de hoje, né? Claro, porque nosso corpo está intoxicado, cheio de flúor, comida, a gente vai morrer novinho. Mas antigamente eles viviam. Vamos lá. Melquisedeque morreu com quantos É anos? uma questão de povos que estão constantemente querendo dominar os outros povos e uma questão de guerra. Quando Deus faz essas ordenanças, é preservando o seu povo. Não existe isso. Criança é criança. O que aconteceu com o Sansão quando ele se relacionou com uma mulher de um outro Criança povo? é O que essa mulher criança. fez? Você entende que criança é criança? Sinceramente, fala pra mim. Então vamos lá. Uma criança, Não uma criança na época da Bíblia. Davi era uma criança, matou um leão e um urso. Você acha que uma criança de hoje conseguiria fazer isso? Eu não Se ela conseguiria for com 32 treinada pra anos. aquilo, sim. Exato, é o que eu tô te Se falando. ela As foi crianças da época iam pra guerra. Não, mas as crianças de 11 anos tinham que As ser meninas de vendidas. 11, 12 anos já estavam sendo mães, Ana Lu. Não pode. A gente não pode. São crianças. Um judeu, o bar mitzvah, ele faz com 12 anos, ele já sabe mais da Bíblia do que qualquer teólogo. São Eu não posso pegar crianças. na época Isso não tem como e achar de que eram falar. crianças que estavam pulando amarelinho na rua. Então, se hoje uma Não é criança isso. de 12 anos é a mesma criança, ela tá na guerra dentro de uma facção, de uma comunidade, aquela comunidade tá ali, é a mesma situação, tá? São tempos diferentes, Ana Lu, não é a mesma situação. Como que não, filho? Preste atenção, a gente tá falando de pessoas, a gente não tá falando de tempos. Vamos lá pro Velho Testamento. Aonde Deus falou assim, ó, pessoal, se não é do povo de Israel, pode abusar das mulheres aí à vontade. Me mostra o texto. Abusar que não, é isso. vender escravos. Então vamos Vender. falar de escravidão. O que é escravidão na época? O que O que era? era escravo na época? Pra mim, escravo, na minha concepção, é eu pegar uma pessoa dessa tribo e levar pra cá como servo. Aham. Se você tô servindo a uma casa, eu sou o quê? Ok. Escravo. Ok. Aí a gente não pode ter a ideia do escravo aqui no Brasil, que levava chicotada. Quando a Bíblia fala de escravo, a palavra, se não me engano, no original ali,
vai ser dolo. O escravo, quando você vê na Bíblia, ele tem salário. Muitas vezes é um cara que tá com uma dívida e ele paga a dívida trabalhando. Nós vamos ver vários contextos de escravos que vinham de nações onde se a criança nascesse deficiente tinha que ser morta, inclusive as nações que adoravam os deuses que você citou e que você adora. E o povo hebreu não matava uma Esses criança não, deficiente. outros deuses, sim. Então a gente tem que entender que nós não podemos ler um Mas não livro existe uma de uma época diferenciação. antiga e aplicar para hoje, Mas falando que Deus aplicamos porque ele é vamos assassinar as imutável. crianças que é gostoso para mim, não existe Israel, isso. ele Deus é não é assim. imutável. Ele não muda. Tá falando de essência. Não existe essência. A mesma essência de divindade é imutável. Esse Deus que criou, segundo a Bíblia, que também para mim não tô pouco ligando, mas a gente tá falando Essas sobre maldades são isso. oriundas do pecado que Deus ordenou não comer do fruto do pecado. Então- Deus, a culpa disso é da maldade humana. Então tá, vamos A falar de culpa pecado. de um homem guerrear com o outro é da Esse maldade pecado humana. temporal ou atemporal? Não entendi onde você quer chegar. Esse pecado, ele só viveu naquela época. O pecado é temporal. Pra quem for pro céu vai ter o corpo glorificado. Não, ele é atemporal, ele tá até hoje, não é? O pecado que nasceu lá em no, Gênesis, no Éden, então ele tá até hoje, ele é atemporal. ele tá até hoje. Então pronto. Vai acabar um dia. Então você entende que a gente fala, ainda nesse sentido, vamos falar sobre hoje. Se existe um pecado, se tem uma facção aqui e outra facção aqui. Uhum. Essa facção aqui serve a Deus, a outra não. Então esse mesmo Deus que é imutável, que tem o mesmo conceito, que esse pecado é atemporal, ele vai pedir para que pegue essas meninas, porque não tem 10, 11, 12 anos, são meninas, São mulheres que já são mães, 12 anos. que já matam, que já guerreiam também. 12 se for preciso. anos. Isso. É uma questão histórica, né, Nalu? Aí você vai ir contra a história. Você vai pra Grécia Antiga, Então, as mulheres direitos tinham neném com humanos, quantos os anos? direitos humanos Você acha que olham na para uma Pé- criança na de Pérsia, 12 anos. Na Pérsia, as mulheres tinham filha com 30 anos, com 25 Tá, anos. então 12 É história. anos, É o com tempo 12 antigo. anos essa menina que mora lá, ela tem como se defender? Ela tem como dizer, eu não quero ir? Direitos humanos hoje ainda existem, naquela época não existia. As mulheres que Babilônia, dos deuses que você acredita que vinham da Babilônia, as mulheres hebreias, né? Elas eram vendidas ou assassinadas? Muitas assassinadas e muitas Pronto, vendidas. Então é um contexto de guerra. Você tá falando do povo hebreu, vamos falar dos outros Não, deuses tô também, falando de- Ana Lu. Tudo bem, eu tô falando de deuses. Então você vai ter que ser ateia. Não, Porque os deuses, as divindades, mas eu nunca vou falar... a Babilônia que defendia a Sofia, Mas eu nunca assassinava vou falar... mulheres também. Mas eu é um nunca contexto vou de falar... guerra. Mas eu nunca vou falar que o meu Deus é o único e verdadeiro e absoluto. Então Sofia era uma assassina de crianças, então. Não, Sofia não era assassina de crianças. Quem Não? era assassina... Não, porque quem dirige essa 3D é Deus. É Javé. Então Javé não olha lá. interfere aqui. Sofia, ela é inocente e tudo isso que está acontecendo no mundo é culpa de Javé. Com certeza. Ah, mas aí é muito fácil, né? O Com pau certeza. quebrando aqui, o pecado aqui não é culpa do homem. O homem não tem Com responsabilidade certeza. nenhuma. O esposo que tá batendo na Tem. mulher não é porque ele é um safado, é porque Deus tá manipulando ele. Aonde tá escrito? Qual que é a lógica disso? Não está escrito, é uma verdade. Então vamos abrir as cadeias Vamos. e todo mundo adorar a Sofia, porque Deus é o culpado Adorar do Sofia, pecado no não. mundo. Sofia não quer adoração. Sofia quer expansão de consciência. Porque no dia, olha Mas só. vai ter consciência isentando da responsabilidade humana? Se isentando Mas da ninguém tá responsabilidade? falando isso. Eu pago impostos. Mas você tá falando que as Olha pessoas só. fazem isso por causa de Deus. Presta atenção. A expansão de consciência, ela vai fazer você nunca errar. Porque não tem pecado. Você expandiu a consciência? Com certeza. E você não erra. Eu? É. Todos os dias eu luto pra não errar. Ah, não, peraí. Você falou que a expansão vai fazer não errar. Luto. Agora você tá falando que luta pra não errar. Sim. Eu também luto pra não errar. Então, mas você tá aprisionado aqui na terceira. Mas Eu já por que eu saí tô daqui. aprisionado? Porque eu... Israel, você Conhecereis a verdade vos libertará. E cadê a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Não, Cristo é a verdade. pra Eu sou o você. caminho, a verdade e a vida, ele diz. Só ele diz. Claro, nessa terceira dimensão. Eu tô fora dessa terceira dimensão, passeio lá nas Você outras. tá acima, você é outro nível. Não sou Isso não é alto nível. prepotência? Não sou alto nível, sinceramente. E nem sou prepotente. Eu não falei que você é. Eu não Não. tô te achando. Eu tô Eu perguntando não sou prepotente. se isso não seria prepotência e de acordo com o que você luciferiano é falou. prepotente. De eu falar agora. que de falar que a Bíblia é a verdade. Você falou isso é muito prepotência. Mas não seria a mesma coisa? Pra o que você tá falando? ela é a tua verdade. Pra mim, ela não é. Não. Ela é a verdade pra todo mundo, inclusive pra você. Você Para- só rejeita. Pra mim, É. de jeito A nenhum. verdade é a verdade. De jeito Qual é a cor desse nenhum. celular, Ana Lu? Preto. Se eu ver azul, vai tornar ele azul? Não, mas você tá vendo de qual cor do outro lado? Não. Eu tô enxergando ele dos dois lados, ok? Cada um pode ver de uma forma. Isso não muda o fato que ele é preto. Eu tô vendo aqui a capa e você tá vendo a tela. Ok. Ambos são pretos. Eu tô vendo a tela e Se você eu tá ver vendo a roxo, capa. não significa que ele se tornou roxo. Ele Não. continua sendo preto. Isso, Você pode estar vendo essa variante não roxo. existe.
Você pode estar vendo que a Bíblia não é a verdade. Isso não deixou. Ela não é a faz ela uma verdade mentira, para entendeu? aprisionamento da terceira dimensão. Mas eu sou livre. O- Emmanuel você não é Kant, um livre. filósofo que eu gosto no século XIX, ele diz que a verdadeira liberdade Jael, você não é dizer livre. não para os seus impulsos e desejos. A liberdade não é fazer o que você quer, pelo contrário, é fazer o que você não quer. A Bíblia Você é acha o que- único livro que traz a ideia de negar a si mesmo, não de se aceitar. Você acha que você fazer sexo com mais, por exemplo, tô falando uma orgia. Uhum. Mas se você quiser fazer sexo, casado, meu marido tá aqui do meu lado. Claro que ele não vai me trair, eu não vou trair ele, porque nós temos um casamento, Mas se trair nós não é temos errado, um né? compromisso. Mas se trair não é errado, né? Se for a escolha dele, ele não estará comigo, porque eu tenho essa Não, escolha. peraí. Traição é errado ou não, Ana Lu? Pra mim é. Então é uma verdade absoluta. Vamos esquecer Pra o mim relativo. é. Agora eu tô falando outra E coisa. pra quem não é? Por que que as pessoas não podem ter sexo? Eu não tô falando fora do casamento, porque isso é um alinhamento de pessoas. É um compromisso, é uma aliança, tá? Mas, a gente tá falando de sexo. Por que que o homem não pode se deitar com o homem? Por que que uma mulher não pode se deitar com uma Quem disse que mulher? ele não pode? Ele pode. Não tem gente que faz isso? Mas por que que é errado? Ele pode. Então tá, por que que é errado? Errado segundo o que? A Bíblia tá falando? Segundo a tua fé. Então vamos lá, segundo a Bíblia, que é a minha Segundo a tua fé. fé. Você quer falar do quê? Do homem, da Não, eu quero falar da sobre- orgia que você falou, do quê? Sobre Homossexualismo. tudo. Sobre o homossexualismo, sobre escolhas sexuais. Vamos lá, vamos botar isso em pauta. Vamos falar homossexualidade, senão vocês vão ser chamados de homofóbico. Qual? Vamos falar de homossexualidade, Tá bom. porque... Sim. Na verdade, o sufixo homossexualismo é o mesmo do cristianismo, do islamismo, mas É. aí a militância fala que é doença, mas não tem nada a ver. A teologia não explica que isso é doença, tá? Alguns pastores retardados falam que é doença, mas não é doença. Vamos lá. Homem com homem, mulher com mulher. Lá em Romanos, lá em Coríntios, lá em Levítico, a Bíblia trata isso realmente como um pecado. E aí, qual que é a ideia da Bíblia? A ideia da Bíblia não é uma ideia de pecado maior ou menor. Quando algumas igrejas dão ênfase nesse pecado, aí o pastor tá espancando a mulher dele e ele tá falando, homem com homem é pecado, mas ele tá espancando a mulher. Ele tá pecando. Só que é o que Jesus falou. Tá falando da trave e não tá tirando o cisco. Tá falando do cisco e não tá tirando a trave que tá no seu olho. Bom, saindo da hipocrisia e indo pra Bíblia. A Bíblia, ela diz que é pecado porque o plano de Deus no início, lá no Éden, é o homem e a mulher se completarem. Por isso que é perfeito. Quando você pega a relação do homem e da mulher, é uma relação que gera vida, é uma relação, é um encaixe perfeito, é uma relação, e isso não é preconceito. Hoje nós temos preservativo, hoje nós temos remédios, mas lá nos primórdios, a relação que trouxe muitas doenças para o mundo foi a do homem com o homem, por exemplo. Foi a zoofilia, sexo com animais. Olha o problema do relativismo. Se alguém falasse pra você, Ana Lu, eu amo meu cachorro, como tem mulheres que fazem. A minha mãe, ela foi faxineira e ela conta uma história que ela pediu as contas porque ela pegou no flagra a ex-patroa dela com um cachorro. Existe pessoas, é a zoofilia. Sim. Se ela chegar em você e falar assim, mas eu sou feliz, mas eu me sinto bem. Você vai falar pra ela, se você se sente bem, tudo bem? Então até você vai ter limites e travas morais. Pode não ser a mesma Sim. que a minha, só que você também vai ter. Porque isso eu concordo com você. Tem muita gente que fala, é luciferiana, então é uma bagunçada. Não, você tem princípios, valores, Ética. você tem ética, você Uhum. tem uma cosmovisão de mundo e tá tudo certo. Eu não preciso nem perguntar pra você se você acha certo sexo com o cachorro, que eu sei que você vai falar que é errado. Então, os limites que Mas a eu tô Bíblia falando assim com expõe é pessoas, preservação do, mas eu tô do falando homem. com seres da mesma espécie. Isso. Aí a Bíblia fala que é pecado. Tá a Bíblia bom, fala que é pecado porque mas- sai do plano original de Deus. Mas qual é o maior dom? O Qual é o amor. maior... Deus é amor. Qual é o maior dom? A O gente não amor. tá falando de Deus. O amor. Tá, e se eu amo uma mulher? É pecado? Se é o maior dom? Se eu amo uma criança de 3 anos, eu posso cometer a pedofilia? Não, aí não. Não, tô te perguntando. Porque você tá falando que o peso da balança é o amor. Passou o boi, passou a boiada. Não. Então vamos sair do amor. Porque se o argumento for, se eu amo, eu posso fazer, eu devo fazer, Não, e eu vou a fazer, gente tá falando tem um monte de de doido que ser- ama crianças. Não, a gente tá falando de seres conscientes da Mas mesma tem alguém raça. que vai chegar na Deep Web e vai falar assim, Ana Lu, você me desculpa, eu amo uma criança. Não, mas E isso aí? é doença. Isso não tem. Calma aí. Então, isso é uma coisa inexistente e inerente. Pra Nem muitas deve... pessoas não. Por que não? Vai ter que Doentes? entender a cabeça dela, né? Doentes, não. A gente está falando da mesma espécie. Pessoas que vão se amar da mesma idade. Você não tá entendendo onde eu cheguei. O negócio eu da tô homossexualidade tá entendendo. falando de Eu criança. tô entendendo muito. Não é, Ana A gente Lu, não tá falando de pedofilia, porque se você fala. eu Não, não você tô falou de, comparando, você eu falou dei de um exemplo amor do amor, pedófilo. Porque, não, o que você falou Que foi esse assim, amor pedófilo existe se na Bíblia. tem amor, é validado. Eu dei uma prova que o amor não é a prova cabal, eficaz de uma validação. Então tá bom. Então, o argumento que Ló- eu usei foi que o Ló amor não teve significa validação. teve filhos com as suas próprias filhas. Incesto. Bíblico. Você tá falando de um homem, Hã?
Incesto. Isso. Você tá falando de um homem que Aham. foi embriagado e que as filhas fizeram uma maldade com ele. É dessa história que você tá falando? Eu tô falando O de que Ló tem a Ló. ver com isso? Eu tô falando Foi de Ló. consensual? Ele foi um Foi abuso. Não, foi consensual. um abuso. Como? Ele teve uma ereção por quê? Como? Não. Me explica como que um homem... Ana Lu, então vamos na questão fisiológica. Uma criança, quando ela está sendo abusada, o corpo dela ela não assimila a Não, idade. você tá criando criança, eu tô falando de adulto. Eu estou falando que uma Eu tô falando de criança adultos. inocente, se ela ficar com uma ereção, significa que ela deu consenção? Mas quem vai Uma fazer pessoa isso com embriagada, uma ereção? sem Como que uma criança controle, tem uma ereção? uma pessoa que não está conseguindo ficar de pé, ela pode ter uma ereção. Isso não significa que foi com consenso. Incesto foi consensual. Então, Porque se não fosse para ser... a história está falando de um abuso. Você tá falando de uma A Bíblia está descendência... narrando uma coisa, não. Você tá falando de uma descendência que A Bíblia está falando que elas Ló abusaram. teve filho com as filhas para que a sua descendência fosse o quê? Lê o texto. Não, qual é? A descendência de Ló não teria que ser colocada na terra? Não? Sinceramente, eu não sei do que você está falando da história de Ló. Sim. Ló foi o que a mulher se transformou em estátua de sal, é desse que você tá Exatamente, falando? de sal. E o que tem a ver a descendência dele? Ele teve que ter sexo com a mulher, mas a mulher não se transformou em sal? Com a filha, você tá Com as falando? filhas, para que a descendência dele não fosse morta. Então, eu peço Então, desculpas por favor, aqui. lê aí. Desconheço Acha esse aí, texto. por favor, esse texto, Vamos achar o texto, né? de Ló. Tá? Falando sobre crianças aqui, eu acho que essa comparação foi bem esdrúxula, desculpa, a primeira vez aqui. Não comparei. Comparar o Não amor comparei. de Não seres comparei. adultos Então, com uma criança. Ana Lu, calma. Porque se você falar isso, eu cometi um crime. Então deixa eu me explicar. Então, por Eu não sou favor. criminoso. Eu dei o exemplo que o amor não valida tudo, porque se o amor fosse validação, pessoas más que usam o argumento do amor, nós teríamos que validar. Então eu falei assim, o amor, ele não é a única validação factível. Foi isso que eu falei. Eu não falei que o homossexual é a mesma coisa do que o pedófilo. Eu quero deixar bem claro isso, que isso eu estaria cometendo um crime. Mas foi estaria bem se aliviando. parecido, ainda bem que você teve Ainda essa... bem que eu estou me que você consertando, e aí eu posso ter não me feito entender ou você tira uma percepção Ótimo. errada. Tá claro agora o que eu Agora expliquei? é claro. Então vamos lá. Eu falei que o amor, ele não é a única. O amor não é a única validação para falar se algo é certo ou errado. E a Bíblia fala, se é para falar do Deus bíblico, que Deus tem que ser amado acima de todas as coisas, inclusive acima de nossos desejos e nossas vontades. Não é porque eu quero que é certo. Não é porque eu desejo que é certo. Ah, mas eu não quero o Deus da Bíblia. Fique à vontade para adorar o Deus que você quiser. Se você quer seguir os parâmetros bíblicos, esse é o parâmetro bíblico. Ótimo. Ainda É bem isso. que eu não vou seguir. Minha Tá mãe é tudo cristã. A minha mãe é cristã. Minha mãe foi criada, nascida da minha avó, fundadora da Igreja Batista, no Rio de Janeiro. E a gente tem uma relação super harmônica, porque nos respeitamos, né? Eu acho que, acima de tudo, é o respeito, cada um com a sua força, cada um com a sua fé, porque a fé, ela não vai te colocar para nenhum caminho, se é luciferiano, se é quimbanda, porque eu também sou quimbandeira, ou se é um cristão, se é um budista, enfim. A fé, ela não tem direcionamento, tem o seu direcionamento com o teu espiritual. Posso explicar sobre Ló? Eu fui sincero que eu não sabia do texto que Ló tinha falado assim, vamos fazer um sexo, filhas? E eu não sabia porque realmente esse texto não existe na Bíblia. O texto que você estava se referindo realmente é o que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 19, que deixa claro que as filhas, elas deduziram que não teria mais descendência, então elas embebedaram Ló com vinho. Em noites diferentes, cada uma teve uma relação com ele. Ló não percebeu o que aconteceu, Nossa. segundo o que está escrito na Bíblia. Ele gozou e nem sabia sobre Então, o que aí ele você está gozou. duvidando do que está escrito na Bíblia. Agora você não pode... Com certeza, se ele teve filho. Ana Lu, me desculpa. Você afirmou que a Bíblia escreve que Ló falou, e aí, minhas filhas, vamos fazer uma suruba? Isso não está na Bíblia, tá bom? Então, Então você fez uma afirmação errada, Então, por certo? que Deus não destruiu elas, se aquilo era errado? Vamos lá. Tá, infartou. Então, alguém que faz errado, você está partindo da premissa que Deus tem que atacar um raio na cabeça na hora. Mas era isso que é isso que ele faz, Aí, Israel. não. Aonde está na Bíblia que você fez isso? Como que não? Me mostra na Então tá Bíblia. bom, vamos lá. É quando pra você Arca afirma de algo da Noé. Bíblia, você então, tem vou que te falar falar. da Bíblia. Então vou te falar. Arca Vamos de lá. Noé. O povo Não foi um juízo imediato, que eu te respondo aqui. não É- foi. Se ele matou todo mundo segundo a Bíblia, enfiou estava todo mundo tendo, dentro. por um longo período de tempo, Ah, uma promiscuidade mas absurda, ele não matou? mas não imediaticamente. Ah, não matou? Pecou, toma um raio na cabeça. Não existe isso na Bíblia. Você Quando está afirmando algo Jonas- que não está na quando Bíblia. Jonas Também pegou- não foi imediato. Não, Não. ele ficou lá embaixo da árvore olhando, ele foi lá, desceu, aí falou, quando o abrolho secou, eu conheço a Bíblia, quando o abrolho secou, Ana quando Lu, ele você olhou, pode conhecer, mas você está citando texto que não está na Bíblia. Jonas, Primeiro, você citou que Noé tinha proposto para suas filhas uma suruba. Isso daí não não é existe. não, Ló. Ló, então, eu mostrei no texto que não existe. Não,
Eu não falei que ele propôs. Falou, é só voltar. Não. Você falou que ele Eu falei fez. que ele propôs uma suruba, não. Eu falei que ele teve incesto com as filhas. Isso é incesto. Não, você fala... É Se incesto. você fala assim, fulano pai- teve incesto, ele foi abusado. O pai, ele mas foi não abusado. deixa de ser incesto. O pai que tem Ele foi filho abusado. com as suas As próprias filhas que tiveram filho com o próprio pai, Mas é o quê? por abusar, É incesto. as filhas cometeram incesto. Não Ló cometeu incesto. Mas o corpo dele estava ali, Israel. Tá bom. Então ele foi abusado e ele é culpado disso. Entendi. Sua leitura é essa? Tá tudo bem. Sim. Eu acho que nem os luciferianos vão concordar com isso. O cara é abusado e ele é culpado. Sim. O cara tá embriagado. As filhas embriagam A ele. primeira vez que ele... Enfim, a gente não estava lá para saber se ele queria ou não. É por isso que tem a Bíblia narrando a história, Entendeu? né? Então, por um homem. Gente, a gente estamos com mais de 2 horas aí, né, Vambora. Matheus, de debate. Tá. Chegamos ao Tá fim? muito legal. Eu quero só completar aqui. Meu microfone tá on aí, Matheus, tá ok? Com duas, praticamente a mesma pergunta para os dois. Durante aí o debate, o Israel falou que ele é contra o dízimo. Eu gostaria que você explicasse qual é a sua posição quanto a isso. O formato do dízimo seria um formato diferente que você acredita que... explica um pouco isso para nós, ô Israel. Perfeito. O dízimo é uma palavra bíblica. Temos que levar em conta que o dízimo ele não é exclusivo do contexto dos hebreus, do contexto judaico. O nome judeu é posterior, né? O nome mais enfático ali da Bíblia é os hebreus. Ele é um sistema organizacional que várias culturas usavam na época. Então, não só os hebreus tiveram a questão do dízimo, mas outras nações também usavam esse sistema organizacional. No caso de Israel, nós vamos ter 12 tribos. A tribo que cuidava do templo, que montava, desmontava, cuidava dos artefatos sagrados ali do templo, do lugar santíssimo, era a tribo de Levi. Essa tribo não tinha terra e precisava se alimentar. Era uma das tribos mais populosas. Então, o que Deus fala lá em Malaquias 3:10? Lembrando que Malaquias é um tratado de um profeta com um povo que está em desobediência. Só fala de dízimo ali no 3:10. As pessoas só lêem Malaquias para falar de dízimo. Só que Malaquias ensina muita coisa, não só o dízimo. Voltando, recapitulando, o que vai estar lá? Trazei os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro é a igreja? Não, casa do tesouro é onde ficava o tesouro do povo de Israel. E aí fala assim, para que haja mantimento. Era dízimo do quê? De dinheiro? Do salário? Não. Cominho, endro, hortelã. Alimentação. Para a tribo de Levi se alimentar. No Primeiro Testamento, Jesus ele vai fazer o quê? Cada um contribua conforme o propósito que deu no seu coração. Não só na religião evangélica, várias religiões têm as contribuições. Você está num templo, tem que pagar água, luz, enfim. Então, tem as contribuições, o apóstolo Paulo ensina a contribuir. Jesus, ele tinha alguém que cuidava das finanças. Era um bandido? Judas? Era. Mas Jesus nunca fechou a bolsa, Jesus nunca disse não para oferta, mas também nunca obrigou ninguém a ofertar. Nos dias de hoje, eu, como presbiteriano, o que a igreja presbiteriana faz? Nós pegamos o modelo que deu certo na antiga aliança e falamos, você que puder e quiser, dá 10% como uma forma de organização. Porém, você que não puder, contribua da maneira que você quiser. As igrejas que falam que há um espírito, um demônio chamado devorador, que você não der o dízimo, ele é o bicho papão, eu vou queimar seu micro-ondas porque você não der o dízimo. São falsas igrejas. A Bíblia fala dos falsos profetas. Inclusive, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que um dos sinais dos últimos dias seriam os falsos profetas, que pessoas iriam ir atrás desses falsos profetas porque teriam comichão nos ouvidos quando se escutasse a verdade. Também, eu quero falar aqui que não é só os falsos profetas errados. Oferta e demanda. Eu costumo falar que cada um tem o pastor que tolera. Né? Tem um ditado que fala, cada um tem o que merece. Não, cada um tem o que tolera. Ninguém merece ter um pastor falso profeta. Agora, se você tá lá há anos, na igreja, onde o pastor tá falando de dinheiro, tá roubando seu dinheiro, tá falando, traz aqui que Deus vai te dar em dobro, achando que Deus é a bolsa de valores, que Deus é a Mega Sena, você quer ser tonto, você quer ficar acreditando nesse cara, seja livre. Vá para uma igreja que pregue a Bíblia. Estude a Bíblia. Você não tem a Bíblia aí na sua casa? Não fique escutando o seu pastor sem questionar. Eu sou pastor e eu falo para todo mundo que me segue, pros meninos que andam comigo, me questiona. Pergunta para mim, isso daí que você falou, tá na Bíblia mesmo? Assiste esse debate aqui, vamos ver se o que Israel falou tá na Bíblia mesmo. Não é pra você confiar cegamente em mim. Confie cegamente em Jesus, na Bíblia. Estude a Bíblia. Então, eu não sou contra o dízimo, mas ele é ensinado dessa maneira. Agora, a imposição, a obrigatoriedade, botando medo nas pessoas, falando que vai ter um demônio chamado devorador que vai entrar na vida da pessoa se ela não der o dízimo, quem faz isso é canalha, é safado, e que um dia políticos se levantem para colocar esses canalhas na cadeia. Boa. Legal. E você, Ana Lu? Posso chamar de templo? Templo de Quimbanda Luciferiana, que a gente fala sobre... O nosso chão é um chão de Exu catiço, né? Tá. Esses homens e essas mulheres que passearam por aqui, tiveram as suas dores, os seus sofrimentos e evoluíram e vieram para nos ensinar um caminho. Não para nos obrigar, porque, diferente de muitas pessoas, Exu não é o nosso escravo.
Nós não precisamos honrar ele, né? Aliás, eles não precisam nos honrar, nós precisamos nos honrar por essa trajetória. É a nossa lei, é a nossa estrada, né? Mas antes de ser uma quimbandeira luciferiana, né, de receber essa pombagira aos 25 anos, eu tenho 50 anos, eu já sou uma luciferiana desde os meus 12 anos de idade, quando a gente já conversou aqui. Sim. Foi quando eles me deram essa missão de expansão de mente. Então, o luciferianismo, ele tem um coven que é de ensinamento, um coven que é de política, da parte educacional, e eu fui para essa parte educacional, né? Então, aí são quase 36 anos nessa força, levando esse povo aí. Eu agradeço muito, porque eu tenho pessoas que eram cristãos e saíram. Ah, porque eles não eram convertidos? Não, porque como podem sair pessoas do coven e se converter, né? Isso não tem uma ordenança, é o toque, é essa comunhão espiritual, independente que seja do seu Deus, Javé, ou do meu Senhor Lúcifer e toda essa galera que trabalha com ele, né? Eu acho que foi um debate bem lúdico e respeitoso, tá? Então eu respeito você, você me respeita. Não somos inimigos, só não dividimos a mesma realidade. Está tudo bem. Podemos. Engraçado que quando eu estava vindo para São Paulo, nós viemos de Uber, deixamos o carro lá no templo, e quem estava no Uber era um pastor. Eu falei, nossa, eu já estou treinando debate desde já. E eu nunca me coloquei em debate, porque essa não é a minha filosofia, tá? Mas eu pedi a minha assessoria para que eu pudesse estar aqui com você hoje. Não sei o motivo, não sei o porquê, aqui no Dr. Cash, que Sim. é um lugar muito especial para mim. E foi um prazer ter você aqui, né? Esperamos essa evolução, cada um na sua crença. E só para falar aqui uma coisinha sobre Ló, porque meus pesquisadores vieram aqui, ó. A linhagem de Ló, ela leva a Cristo. O sobrinho de Abraão é ancestral do povo moabita. Através de Ruth, uma moabita, que se casou com Boaz, a descendência chega ao rei Davi e finalmente a Jesus Cristo. Então essa descendência, ela veio sim. Não importa se foi por incesto ou não estou aqui para falar se está certo ou errado, estou falando da minha teoria, da minha filosofia, e que há 36 anos está dando muito certo para mim. E sim, se eu estou nessa terra aqui, sim, eu quero possuir tudo aqui, sim. Porque eu não sei o que lá está me esperando. Espero que tudo que me falaram seja muito bom, porque eu também não fui lá. Vou em desdobramento dimensional, tenho essa canalização, como vocês têm também, visão. Não sei se na sua igreja tem visão? Revelação, visão, tem isso lá? Tem algumas igrejas sim, né? Algumas igrejas vê, mas a gente acredita que Deus pode dar experiências, mas a gente não faz da exceção a regra. Sim. Quem fica ouvindo muito Deus por aí, às vezes, o problema é um tarja preta no mesmo. luciferianismo a gente tem esse tipo de desdobramento nessa dimensão que é a acolhida. Os cristãos também são acolhidos nesse céu e tá tudo bem. Não estamos aqui para poder cravar que nós somos os certos ou errados. Nós estamos aqui para a evolução. De dizer sim, que essa terra você pode possuir, que dizer sim, que existe coisa lá na quarta dimensão que você pode trazer aqui, ser super feliz. Porra, eu quero uma Ferrari sim, eu quero um Porsche conversível, eu quero sim. Quero meu anel cheio de ouro, adoro. Quero sim. Eu também quero. E lá, Quer? e lá tem Claro. dízimo, tem uma espécie Não. de dízimo, como que funciona? Bom, lá no nosso templo, eu fiz um acordo, sabe, com o meu povo lá. Eu falei, quando eu chegar para abrir um templo, eu quero ser tão bem sucedida como empresária, e fui, que eu não quero cobrar chão de ninguém. Então eles não pagam luz. Eu tô com meus filhos aqui. Eles não pagam luz, eles não pagam aluguel, eles não pagam IPTU, nada. Eles levam o quê? A vela pro Exu, que tem que levar, é o pessoal, né? A roupa de trabalho e a bebida, só. Mas Exu me deu aquela casa, o seu Lúcifer me deu aquela casa. Então eles não precisam levar nada. Precisa levar, sim, respeito. Porque em todo lugar, como esse debate aqui, eu acho que em todos os debates esse foi o mais respeitoso que eu já vi. Sim. Bacana. Porque o respeito, ele vai te levar a qualquer lugar. E é isso que um luciferiano traz. O respeito, a elegância da sabedoria. A gente batendo nas costas e falou, pô, foi um prazer ter você aqui. Mais uma vez, parabéns Né? para os dois, foi muito bom. Trouxeram muitas informações e, como você mesmo disse, com muito respeito. Sim. Quero fazer as considerações finais aí. Israel trouxe alguns livros. Israel, fica à vontade para falar para a câmera central. Ou pode falar para a Pode ser sua ali, naquela? pode falar para aquela ali, fica à vontade, você tem 5 minutos. Perfeito. Bom, primeiro, Ana Lu, obrigado pelo Obrigada a debate. você. Realmente foi respeitoso, né? Pese as discordâncias, a gente tá num debate não para concordar, senão não seria um Claro. debate, né? Mas foi muito respeitoso. Dos debates que eu tive, foi mais respeitoso, gostei muito. E te achei muito inteligente. Obrigada. Eu encontrei alguém que
Porque você vai nos debates, a pessoa sou luciferiana, só que ela fala algumas coisas que ao outro discorda dela, se é ou não é, e você... Trouxe lógica. Por mais que eu discorde, você conseguiu explicar o que você defende. Porque tem gente que acredita em algo, mas não sabe expressar Sim. ou defender, né, o que acredita. Então, eu gostei muito. Bom, quero falar aqui da minha primeira obra, Quem é o Gigante da História. Eu trabalho em 1 Samuel 15:16. Nós aprendemos que Davi derrotou o gigante, só que é interessante que na Bíblia, Davi nunca chamou Golias de gigante. Deixa eu fazer uma pergunta. Você teria mais medo... Esqueci seu nome, é Wagner. Você teria mais medo do leão, do urso ou de um cara alto? De um leão. De um leão, né? Então, Davi já tinha derrotado o leão e o urso. Por isso que ele olha pra Golias e fala, é só um incircunciso. As pessoas olham pro inimigo e falam, como o inimigo é grande. Mas ao invés de olhar pro inimigo como o inimigo sendo grande, olhe pro tamanho do Deus que eu e você servimos. É isso que eu falo nesse livro. O verdadeiro gigante da história não é Golias. Trabalho aqui também. Na teologia nós trabalhamos ortodoxia e ortopraxia, duas palavras gregas, ortodoxia, doutrina reta, ortopraxia, prática reta. Não adianta eu falar bonito e não viver bonito. Não adianta eu olhar aqui pra minha esposa Lawane, um beijo, te amo hoje mais do que ontem, amanhã te amo mais do que hoje, chegar em casa e espancar ela. É muito bonito falar, mas tem que viver. David Wilkerson, um missionário no Brooklyn, onde nos Estados Unidos estava uma peste do crack, da pedra de crack. Em seu livro Entre a Cruz e o Punhal, ele tem uma frase, Ana Lu, muito legal, que ele fala assim, pregue. Se for necessário, abra a boca. Porque a nossa vida é uma pregação. Talento ou caráter. É sobre isso que eu falo. E esse livro aqui é mais empresarial. Olhos de Águia. Tem eu e outros empreendedores. O meu capítulo é um número que eu não gosto muito, é o 13. Mas... Olha ele chamando a existência aquilo que existe. o Olhos de Águia... Gente, eu não sou socialista não, tá? Se eu tenho uma Ferrari algum dia, tá top Que demais. beleza. Mas... Deixa lá comigo. Vocês tiveram que apertar o 13 pra chegar aqui, né? Não é? Então... A doutora tá no 13º. É verdade. Já A gente tá, comentou isso no elevador, né? Você apertou nela? Você apertou? Com o cotovelo? Eu apertei meio assim, mas tá tudo bem, né? Bom, Olhos de Águia, meu capítulo 3, eu falo lidando com os críticos. Eu acho que isso a Ana Lu vai concordar. Muitas pessoas nos criticam, né? E tem uma crença limitante chamada crítica construtiva. O que eu defendo? Que nenhuma crítica é construtiva. O que constrói é a instrução. Então uma coisa é eu chegar e falar assim, Ana Lu, seu cabelo tá bagunçado. Eu vou lá ajeitar. Eu critiquei. Tá certo. E Agora, você está agora mesmo... se eu chegar e falar, Ana Lu, o seu cabelo está bagunçado, aqui tá uma escova, aqui tá uma chapinha, tô dando um exemplo besta aqui. Sim. Eu trouxe A instrução. solução. As pessoas criticam, mas não traz a solução. Boa. Esses dias eu atendi um jovem viciado em pornografia, que ele me contou como os pastores estavam tratando ele. É pecado, tá bom, é pecado, mas e aí? Como que larga do vício? Então muitos pastores, eu falando uma autocrítica agora da minha religião, fala do pecado, mas não fala da solução. Então como que você traz a solução? Então ao invés de fazer crítica, de ser um crítico, traga instrução, traga a solução para as pessoas, vamos fazer parte da solução também. Então aqui eu ensino o empreendedor a lidar com os críticos, porque quando você quer empreender, as pessoas mais próximas vão falar, será? Ai, sei não, hein? Nossa, esse governo, e vai tentar colocar crenças limitantes, mas você tem que romper, águia anda com águia. É isso, quem quiser, minhas redes sociais, Israel Júnior Oficial com 2 L's, lá você pode saber do nosso curso de teologia, adquirir as minhas obras e bater um papo com a gente. Deus abençoe, tamo junto, até depois do fim. Ana Lu, obrigado. Obrigado. Wagner, Dr. Cash, tamo junto até depois do fim. Obrigado, Israel. Agradeço a participação, Ana Lu. 5 minutos aí também, fique à vontade, ou se quiser passar também, fique à vontade. Ótimo. Aí, Eu suas redes quero sociais, trazer enfim. aqui o agradecimento também pelo Eduardo, por esse programa, ao pastor Israel, a toda a tua família, tá? E dizer que luciferiana não é aquela que vai vir de chifre, de rabo e de tridente. Não é nada disso. Nós também não usamos palavras mansas para te enganar. Pelo contrário. Nós estamos aqui de uma forma para que você venha desenvolver o teu raciocínio, a sua inteligência. A luciferiana é super inteligente. Então, Nem todos. Hã? Nem todos. os reais são. Os reais verdadeiros. Porque existem vários Lúcifer, né? Existe um Lúcifer cristão, existe um Lúcifer dimensional. Tem vários tipos. Depois a gente vai conversar sobre isso em um outro debate. Então, de repente, esse Lúcifer é um Lúcifer cristão que é brigão. Não. Lúcifer é expansão, é inteligência. Então, você que entendeu esse debate, viu os dois lados e está interessado, nós temos um Coven que fica no Rio de Janeiro, nós temos um estudo teórico e filosófico também, toda segunda-feira, aulas gravadas que você pode participar. Dia 28, agora quero convidar todos não, né? Porque não vai ser, vão ser só 50 pessoas, mas vocês também estão convidados para o lançamento do meu livro, da Dona Sete Facadas, canalizado, 2 dias escrevendo lugares aonde ela andou. Então, dia 28, vamos estar aqui em São Paulo, se você quiser saber, que não sei se ainda tem mais vaga, mas depois você pode adquirir nas plataformas. O telefone 021 99086 7337. Você vai falar com a Bá, ela vai colocar o seu nome, vai ter uma recepção linda para você. Dia 27/6 de junho, vamos estar aqui em São Paulo numa grande gira de Quimbanda Luciferiana.
Você está muito convidado para ir. Também nesse mesmo telefone, volta um pouquinho que você vai saber tudo para estar lá nesse dia. Você vai ser bem recebido. Quero agradecer aos meus filhos espirituais. Você que está assistindo em casa, um grande abraço. Nós temos aqui, que nós falamos Narim, que significa você tem todo o poder. E se você ainda não descobriu esse poder, eu convido você a entrar nas minhas redes sociais. Todos os dias tem lá vídeo rodando, falando sobre esse despertar. Minhas redes sociais é @sacerdotisamãe.mãeanalu. Também no TikTok, nós temos lá um momento toda quinta-feira. Quinta-feira sim, quinta-feira não, dependendo da agenda, que você pode participar e saber um pouquinho sobre essa espiritualidade canalizada que temos levado aí para todo mundo. Muito obrigado ao meu marido, aos meus filhos. Obrigado você. Você falou da sua esposa, né? Aquele cara ali eu esperei muito tempo para conhecer ele. E quando ele chegou, ele agregou e plasmou tudo o que eu queria um dia. Então eu agradeço a toda a minha espiritualidade por ter você do meu lado me apoiando sempre, meu amor. Muito obrigado. Vamos aplaudir, né, Tá? gente? Declaração Declaração dessa, né? aqui, hein? Ô, Ó, Dia dos Namorados está chegando. É isso aí. mulher sabe, a mulher sabe. vai ter que A levar Laone pra jantar, hein? a Laone Vai, faz será que dá tempo? A Então, Laone ó, faz assim também. um beijo para todos vocês. Boa. Muito obrigado. Obrigado, viu, Ana Lu? Isso aí. Obrigado. Obrigado. É isso aí. Israel, muito Obrigado, obrigado. meu irmão. Tamo Eu junto. que agradeço. Parabéns aos dois, foi muito legal. Obrigado. Muito, creio que esclareceu muitos assuntos aí e só agregou, né, para os dois públicos. E eu quero agradecer também ao público do Israel, da Ana Lu, que está assistindo esse episódio. Gente, para a gente continuar trazendo convidados assim de peso, a gente precisa que vocês se inscrevam no canal, curtam lá, deixa um like lá, se inscreva para a gente continuar trazendo. No Dr. Cash nós falamos sobre política, religião e tudo que é interessante. Então, tem vários vídeos bacanas lá, dá essa força aí pro canal, tá bom? Gente, valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.